Estás pronto para expandir a tua mente? Bem-vindo ao Mindset Talks, o podcast que explora as chaves para desbloquear todo o teu potencial. Malta, sejam bem-vindos aqui a mais um grande episódio do Mindset Talks Podcast e hoje, como nunca pode deixar de ser, trago-vos mais uma grande convidada, malta. Paula Figueiredo, fundadora da Academia Ocupacional Jiu-Jitsu Ocupacional, como podem ver aqui, e também faixa preta, primeira da Portugal Gold Team, Mira Sintra. Paula, obrigado por estares presente aqui no podcast. Obrigado pelo convite. E bom dia aí para a malta. Bom dia para a malta. Malta, preparem-se que este episódio vai ser uma masterclass pura e dura. Paula, estamos aqui no teu espaço na Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional, aqui em Mira Sintra, onde tu trabalhas com as crianças, não é? E sobretudo crianças com algumas, digamos, alguns desafios, não é? Sim, é assim, o projeto da Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional, eu já dou aulas de Jiu-Jitsu desde a minha faixa azul. E na altura, com o convite do mestre Léo, nós fundámos a primeira classe de crianças, turma de crianças regulares. Mas sobretudo depois aqui de 2019, 2020, com o Covid, nós começámos a ter muitos pais a queixarem-se das necessidades educativas especiais das criancinhas, né? Isto é um bocadinho, tu começas a ficar fechado dentro de casa com os teus filhos, começas a ter que olhar para o espelho e perceber o que é que vai acontecer do lado de lá. E com a convivência começámos, depois do Covid, quando as crianças começaram a regressar aos treinos e as academias ficaram libertas, não é, para trabalhar, começaram a aparecer muitas crianças com as tais chamadas neurodivergências. Pais começaram a perceber que tinham filhos no espectro do autismo, independentemente do nível de suporte, sobretudo ali no nível de suporte 1, que muitas vezes é menos perceptível aos pais, TDAH. Depois tivemos aqui já alguns alunos e temos com paralisias, atrasos no desenvolvimento, paralisias parciais. Tivemos aqui uma experiência muito interessante com duas crianças de síndrome de Down. Uma delas, não teve condições para continuar devido a uma grande dificuldade a nível de motricidade. E precisou de haver uma outra intervenção primeiro, e outra já está nas aulas de grupo, portanto já transitou para aulas de grupo. Tem sido uma coisa muito gira. Mas a Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional surgiu mesmo para suprir aqui uma necessidade que a nossa sociedade tem, que é deixar de ter a inclusão só no papel, não é? E dizer que nós somos inclusivos, e realmente trabalhar aquilo que eu acredito que é a inclusão sustentada, que é pegar nas crianças. E eu digo muitas vezes, eu hoje em dia tenho uma equipa que trabalha comigo, há os meus monitores espetaculares, não é? Que sem eles eu não faria nada. Portanto, agradeço sempre a quem está com vocês, do vosso lado. Nós não crescemos sozinhos. E nós começamos aqui mesmo, e eu faço muitas vezes esta alusão: criança é criança, jovem é jovem. Depois eles aprendem, claro que com níveis diferentes, com ritmos diferentes. Tens de ter uma maior dose de resiliência, uma maior dose de paciência, de empatia para com os pais, porque independentemente se a criança tem ou não neurodivergência, nós aqui lidamos muito com a educação dos pais, não é? Uma coeducação dos pais, e acima de tudo com dores. Nós, quando começámos aqui este projeto da Academia Ocupacional, nós começámos a perceber que uma das coisas que os pais nos traziam mais, os pais e as mães que nos traziam, são as suas próprias dores, não é? Várias portas a que já bateram, várias negas que já levaram, portanto o desespero dos filhos não serem aceitos em projeto nenhum. E é muito mais fácil tu pôres a dificuldade de parte, porque aquilo que é norma, que é regra, tu consegues. Numa turma regular é esperado que as crianças tenham aquele padrão, respondem àquele nível de motricidade da faixa etária, aprendem as técnicas mais ou menos de forma regular e standardizada. Uma criança com neurodivergência, tu tens que ter às vezes atenção de 1 para 1. E o que é que estava a acontecer? O que os pais se queixavam, que as crianças são colocadas nas turmas, infelizmente ainda são, não é? No ensino, são colocadas nas turmas, fazem parte das estatísticas, são colocadas nos desportos para dizer que aquela academia, aquele determinado desporto é inclusivo, mas depois o trabalho efetivo, não é? A criança é ali atirada um bocado na toca do lobo, e depois fazemos o quê? E nós tivemos aqui essa experiência. Eu sou tia atípica, né? O meu sobrinho, apesar de que o jiu-jitsu ajudou muito, ele está com um rendimento ótimo, portanto desenvolveu a fala. A minha falecida irmã teve uma intervenção muito precoce com ele, terapia da fala, terapia ocupacional, muita ajuda aqui da parte do jiu-jitsu, e posso dizer que foi a minha primeira experiência. E eu comecei a perceber que eu própria, né, já me vais conhecendo, porque para quem não sabe, ele também é o meu terapeuta. Aqui o Paulo é que trata das minhas dores. Já percebes que eu sou um bocado TDAH, não é? Aliás, não é um bocado, eu sou TDAH, pronto. Mas na altura não se falava disto. E o jiu-jitsu começou a regular-me a mim próprio. Eu comecei a perceber que eu estava muito mais calma,
Hoje em dia já consigo estar aqui a falar contigo, olhar nos olhos e ter aqui uma conversa com um fio condutor, apesar de fluir, não é? Mas Uhum. tenho um fio condutor, mas eu durante muitos anos eu não encarava as pessoas de frente, eu tinha sempre muita dificuldade em seguir. E hoje tenho alguns mecanismos, ainda consigo, tenho dificuldade em seguir tarefas até ao fim, portanto ando ali assim um bocado a viajar na maionese, mas também tem a ver com a minha própria personalidade. E eu comecei a perceber que se o jiu-jitsu era bom para mim e me regulava, não é? E se é bom para o meu sobrinho, que foi a minha primeira experiência, então por que não levar isto a mais crianças? Começámos, claro, com as crianças regulares e hoje em dia temos este projeto. Nós trabalhamos primeiro num modelo único, exclusivo com a criança e com a família, para a capacitar, né, para ela começar a perceber o que é isto do jiu-jitsu, o que é esperado que a criança faça, e depois elas agem muito por imitação. Quando entram no grupo, já reconhecem os movimentos, já. eh, e há aqui uma coisa que diferencia. Às vezes perguntam-me, mas o que é que diferencia a tua academia das outras? Porque academias de jiu-jitsu há muitas. Hum. E há excelentes. Há academias excelentes que fazem um trabalho excelente. O que nós tentamos fazer aqui é que a criança não seja atirada, como eu estava a dizer há pouco, à tal toca dos leões, e que ela seja capacitada, ou seja, quando ela entra no grupo, ela já percebe o que é esperado que ela faça, e nós fazemos um trabalho ao contrário, que é, não é a criança com necessidade educativa especial que tem que se inserir e aceitar e adaptar-se ao mundo. Nós aqui tentamos ter agentes de mudança para que o mundo as aceite. Então as nossas crianças aqui, as famílias, quando se inscrevem nesta academia, já sabem que estão numa academia diferenciada. Temos uma vertente, claro que sim, de competição, de crianças que querem seguir a competição. Não é o nosso foco, não é o grande foco daqui da academia, mas temos depois aqui também uma outra questão que é, fazemos um briefing aos pais, o que é a academia, como é que a academia funciona, o que é esperado, o que é esperado também a nível de desenvolvimento dos próprios filhos, a inclusão, a aceitação, os valores que nós transmitimos aqui para a vida. E os miúdos fazem um trabalho muito giro porque aceitam as crianças. E já temos meninos que chegam às escolas e que dizem aos colegas: olha, tu não podes falar assim com o teu colega porque ele tem autismo, é um menino especial, mas eu trabalho com meninos especiais da minha academia e eles já ensinam como é que se faz. Olha, tens de falar assim, tens de falar assado, abraçam, tocam. E é muito interessante porque começa a haver aqui uma mudança neste paradigma, né, da aceitação da necessidade educativa especial, que é, então nós, os ditos regulares, né, típicos, é que temos de fazer um trabalho de inclusão e de aceitação para que estas crianças sintam aquilo que eu digo, que a criança é criança, então vamos lá trabalhar. E tem sido uma experiência, uma viagem muito gira. Isto começou em 2000 e... Quer dizer, o sonho começou há muitos anos. Eu tinha este sonho já com a minha falecida irmã, já há muito tempo, por ela ser meio atípica, né? E ela sempre disse que então vamos lá usar o jiu-jitsu para ela. Foi uma ferramenta de cura até ao final dos seus dias, né? E uma ferramenta de cura para mim, uma ferramenta de cura para os meus sobrinhos. Todos eles estão ligados ao jiu-jitsu de uma forma ou outra. Também está no sangue. Mas tínhamos este sonho e ela entretanto disse-me, olha, um dia, já não consegui ser com ela, né? Mas tem sempre o meu anjo presente. E um dia isto vai ser um sonho tirado da gaveta e nós vamos começar a levar jiu-jitsu a outros meninos, igual ao Filipe, igual a outras crianças com necessidades educativas especiais, por isso que isto é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar as crianças. Isto ficou durante muito tempo na gaveta, sabe? Vou andando, e como a maioria de nós, não é? Todos nós, eu acredito que todos nós temos um propósito na vida. Isto depois tem a ver com outras crenças, não é? Isto, preparem-se porque isto aqui está pano para manga. Eu acredito, isto é uma crença que eu tenho, que todos nós temos um propósito na vida. Depois descobrimos, se calhar, em tempos diferentes. Uns descobrem aos 20, aos 30, eu descobri aos 48 o que é que eu queria fazer mesmo da vida, e comecei a preparar-me nesse sentido. Mas a maior parte de nós descobre, mais tarde ou mais cedo, que tem um propósito na vida. Depois, ou faz alguma coisa com isso, ou não. E eu lembro-me de ter falado com um colega meu da academia, com o Délcio, com quem eu trabalho na academia de Portugal Gold Team no Cacém, ter falado com ele e ter-lhe dito: pá, mano, eu tenho 47 anos, eu aos 50 quero trabalhar naquilo que eu gosto realmente. E ele foi uma das primeiras pessoas que disse: pá, tira lá os teus sonhos da gaveta, vai e faz-te a vida. Então, isto foi cozinhando, sustentadamente, trabalhar na transição de carreira, sair bem do sítio onde eu estava, explicar os motivos pelos quais eu estava a sair. Estava no mercado, na área comercial já há muitos anos, mas estás a ver aquela pessoa que sai do trabalho às 6, está-se a despir no meio do caminho, está a vestir o kimono, isto é real, está a Hum. vestir o kimono, a tirar o Imagino. sapato, a tirar a calça, a conduzir no meio da IC19 para chegar aqui às 6h30 a correr. Aquilo era uma loucura. Não estava a dar, estava a ser insustentável. Eu chegava aqui e era um esforço energético muito grande porque era uma carga de stress que eu trazia. Tinha que despir aquela capa, não tinha tempo para respirar. E a minha mestre de Reiki, eu já fiz muita coisa na vida, né? A minha mestre de Reiki dizia uma coisa muito interessante que eu levo
para o final dos meus dias, que é, se tu não tiveres cheio de algo dentro de ti, o que é que tu vais doar ao outro senão o vazio? E eu durante muito tempo trabalhava durante o dia, claro que sim, e sou muito grata, permitiu-me ter um conforto financeiro, não é? E ter a vida que tenho hoje em dia. Mas eu fazia a part-time, ou seja, eu fazia aquilo que eu gostava, trabalhava no que eu gostava, até ali às 18, como qualquer trabalhador, né? Fica ao ponto às 9, fica ao ponto às 18, adeus e vai-te embora até amanhã. Mas o que eu gostava realmente de fazer era no pós-laboral, que era chegar aqui à academia às 18, na altura ainda não estava aqui, às 18h30 até às 22, fazer o que eu gostava, ensinar jiu-jitsu. Mas era um desgaste energético muito grande, porque aquela coisa de, imagina um TGV que está a 360, de repente tens de travar para 180 e aquilo era um embate muito grande, exigia muita energia. Pronto, e foi mesmo isso, eu precisei de fazer esta transição de carreira. A transição de carreira levou-me a ficar só com a Academia Portugal Go Team. Depois, entretanto, tirei o tal do sonho da gaveta. Também acredito que nós temos que ter mentores. Portanto, nós temos que estar sempre sentados numa mesa de alguém e eu passo o que é bom para mim. Eu acredito, né, que se é bom para mim, eu passo às gerações mais novas. Pois eles fazem com a informação aquilo que eles querem. E eu passo muitas vezes só aos miúdos que é, vocês têm que começar a sentar-se em mesas e a procurar pessoas que sabem mais que vocês. Se vocês sentam, e dou um exemplo muito claro, vocês estão no 9º ano, se vocês continuam a sentar-se na mesa de malta está no 6º, então quer dizer, vocês não vão aprender, né? Vocês estão a ensinar, mas não vão buscar sumo de alguém que saiba um bocadinho mais. E eu comecei a perceber que, epá, se eu quero fazer alguma coisa com isto, então eu tenho que procurar ferramentas. Eu tenho que ter um negócio sustentado. Se eu quero fazer isto no meu modo de vida, vamos lá tornar o jiu-jitsu uma coisa rentável, né? Tem que ser rentável, tem contas para pagar. Juntar o amor à rentabilidade foi tipo uma fórmula mágica, que é, então vamos lá tornar isto rentável, trabalhar com empatia, amor e inclusão. Mas precisei de orientação e isso que eu estava a te dizer, que é, tu tens que sentar sempre à mesa de pessoas que sabem mais que tu. E eu comecei a procurar essas pessoas. Então surgiu-me, e eu faço essa referência sempre a várias pessoas, ao meu mestre, à minha irmã, ao meu mentor de negócios, que é o Diogo Mateus. E ele disse-me, Paulo, então o que é que tu precisas, o que é que queres fazer da tua vida? E disse, olha, Diogo, eu estou com 49, portanto daqui a um ano foi a minha meta, eu quero trabalhar só com jiu-jitsu. Então e o que é que tu queres fazer? Eu já ensino crianças com necessidades educativas especiais, mas queria mesmo criar aqui um Diogo que trabalhasse só com isto. Pronto, e fomos descascando. Então olha, pega naquele dinheiro que tu tens, não tinha, pega no que tens e vais registar a tua marca. Eu disse, pá, este homem é doido, né? Eu vou registrar a minha marca. Então eu tinha a minha conta na altura com 175 ou 176 euros. Ele estava a dizer para gastar 150, meu Deus do céu, vou ficar com 26 euros e o homem é louco, então como é que eu vou comer até final do mês? Mas alguma coisa me disse, e foi uma coisa muito divertida, porque alguma coisa me disse, pá, vai e confia, se ele diz que é bom, é bom. Então ele disse, olha, tu trabalhas com jiu-jitsu, o que é que tu achas que o jiu-jitsu tem de ferramenta boa para as crianças? Epá, olha, isto tem muito de terapia ocupacional, trabalhamos muito a psicomotricidade. É isso mesmo, então vais criar aqui uma coisa chamada jiu-jitsu ocupacional. Esse pá, ó, Diogo, tu és doido. Isto é as minhas conversas comigo próprio. Ainda hoje eu lhe digo isto, passado quase 3 anos. Pô, tu és doido, mas está bem, se tu queres que eu registre, registro. Pronto, olha, e foi assim, foi tudo no silêncio, registámos a marca. Fui começando a trabalhar com a Academia Ocupacional em off, ainda sem nome, não é? A criar um bocado a minha carteira de alunos, a divulgar aquilo que se fazia, para que quando a marca estivesse dentro do INPI, não é? Parte burocrática, quando a marca estivesse registado, o processo está todo feito cá para fora, tudo certinho, com o Rzinho, pronto. Criámos a metodologia, tudo certinho, e um belo dia ele pergunta-me, eu, pá, nunca mais me lembrei, fui ver, olha, a marca está registada para aí. Estávamos em maio de dia 1 ou 2 de maio, 2 de maio, 2, 3 de maio de 2024. E eles me assim, então agora temos de fazer aqui um lançamento disto, marca. Disse, olha, mas eu não tenho onde pôr a marca a funcionar. E lá está a importância de nós semearmos amor porque colhemos amor. Eu cheguei ao pé deste meu irmão para a vida, né, e da mulher que hoje em dia trabalha comigo, a Sara. Disse, olha, eu tenho um projeto, que é a Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional, não tenho espaço, portanto não consigo fazê-lo no espaço onde andava a aulas. Também sou muito grata aqui em Miracintra, no SC Miracintra, estive lá há 8 anos, e eu sou muito grata por toda a gente que passa na minha vida, boa ou menos boa, são sempre lições. E eu lembro-me de ter dito assim, olha, eu ali não consigo porque eles não têm horários para mim, eles não têm horários para fazer mais turmas, quanto mais para pôr lá uma aula inclusiva, não é? Um projeto inclusivo com vários sketches de horários durante o dia. E, pá, não faz mal. Nós neste momento temos os sábados mais ou menos libertos, diz-me lá como é que esta coisa funciona, nós abrimos a porta. Pá, e olha, foi mesmo uma tábua de alavancagem, o projeto começou ali, e eu tenho que hoje em dia é uma grande amiga, que é um contacto meu da RTP África, que é a Neuza Souza,
e eu já a conhecia, tinha-me sido introduzida já noutras ocasiões, e lá está o tal grupinho, né? As 5 pessoas que são a nossa média, à nossa volta, 5, 6 Uhum. pessoas, e a rede começa-se a formar, né? Tinha o Delsa, tinha o mentor de negócios, tinha a Neuza, ah, tenho a família, né? 2, 3 pessoas mais próximas da família, mas o ciclo começou a fechar-se e começou a fazer-me sentido que eu tinha que me recolher para lançar o projeto, rodear-me das pessoas certas e tudo começou a fluir. Sair um bocado do mundo em silêncio para centrar e fazer as coisas acontecer. E eu lembro-me de ter mandado mensagem para ela, final do mês de maio, já tinha tudo preparado, lançamento, vamos aproveitar o Internacional da Criança, vamos fazer uma coisa ali com o Delcio, com a Sara. A Sara, entretanto, é o meu braço direito, juntou-se a mim ao projeto, porque ela também tem formação de educação inclusiva, é auxiliar de ação educativa especial, e ela juntou-se logo ao projeto. Hoje em dia tenho mais um que é o meu braço esquerdo, que é o meu sobrinho Ruben, também está com formação nessa área, e mais pessoas que queremos formar. E eu disse, pá, vamos fazer aqui uma coisa espetacular. Só, ó Neuza, olha, eu sei que tu não tens tempo, estamos a quarta-feira, no sábado, daqui a 3 dias, nós vamos lançar a marca Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional e aproveitar o Dia Internacional da Criança. Pá, e eu estava à espera que ela dissesse que não. RTP, não é? Não, Uhum. não. Pá, isto é uma coisa que não se fala, eu tenho um feeling. Paula, sábado eu estou aí. Pronto, assim foi. Se ela me abriu a porta e se a marca saiu, se ela me abriu a porta e diz que isto vai dar, é porque isto vai dar. Mas eu, no fundo, e ainda hoje, eu digo muitas vezes, claro, tem acontecido muita coisa já a outro nível, né? Tu começas depois a conhecer pessoas, a ir a sítios, mas eu ainda hoje eu continuo a dizer, o que me move é o meu propósito, que é dar aulas de jiu-jitsu. Pronto. E eu dizia-lhe à Paula, mas eu só quero dar aulas de jiu-jitsu. Paula, prepara-te porque não existe isto no país, é uma coisa que é pioneira. Claro que vão vir outros players no mercado, e ainda bem que sim. Se eu tenho 50 crianças, se tiveres mais 50, se vocês aí tiverem mais umas 100, são 200 crianças que são auxiliadas. Não tenho problema nenhum com isso. E se às vezes perguntam-me como é que isto funciona, eu explico. Portanto, eu não inventei a roda, eu aprendi com alguém, lá está, eu aprendi com alguém, estou a ensinar outras pessoas, que eu me ensinar a outras pessoas, porque o que interessa aqui é ajudar e fazer com que esta nossa sociedade fique mais normalizada, ou que as crianças sejam realmente tratadas nos seus plenos direitos. E quando fizemos o lançamento foi muito giro, porque os pais vieram pais com crianças com necessidades educativas especiais, vieram alguns meninos também com neurodivergências, os pais das aulas regulares, foi muito giro, com balões, com crianças, assim uma coisa, uma entrevista ali pelo meio, o meu pai fez uma surpresa, apareceu, chorei horrores, o meu pai aparece-me lá, pronto, uma coisa muito gira. Pronto, olha, de, de junho, dia 1 de junho de 2024 até hoje, eu não te consigo explicar, isto tem sido uma loucura. Eu disse, 2025 vai ser um ano mais calmo. Não. No bom sentido, não foi mais calmo. Começaram a surgir palestras, convites para ir para aqui, para ir para ali, mais famílias a procurarem, e depois famílias com crianças ditas típicas que procuram aqui a academia porque querem que os seus filhos aprendam a ser respeitosos e inclusivos. Eu não tenho nada, tenho pais que me dizem, o meu filho não tem foco de competição, eu não quero que o meu filho seja competidor, mas quero que seja um homem com valores. Eu quero que ele aprenda aquilo que você muitas vezes passa nas redes sociais, que não é fabricado. É o que acontece aqui dentro. Fica já a nota. Que é as crianças mesmo brincarem umas com as outras, e às vezes eu ponho mesmo aquelas coisas, eles escorregam, caem uns em cima dos outros. Quando tu tens uma aula que começa às 6h45, as crianças vêm para cá 1 hora mais cedo, significa que sentem-se bem aqui. Criámos um cantinho da leitura, regra de não há telemóvel, sei lá, concurso de desenho, coisas que desenvolvem não só a parte da criança motora, mas também aquela parte da criança lúdica, o desenvolvimento do pensamento, não é? E acima de tudo saírem das telas digitais. E esses pais procuram-nos muitas vezes. Olha, o que nós queremos é que o meu filho aprenda a ser inclusivo, um homem de bem. Nós vemos aquilo que você publica, identificamos com o propósito da academia. Tem vagas, poucas, mas ainda temos. E pronto, olha, tem sido uma viagem muito gira. 2025 não foi um ano calmo, no bom sentido. Ah, voltei a dizer, 2026 vai ser aquele ano em que eu vou curtir os meus 50 anos, que também tenho 50 anos, vocês não acreditam? Quem não dava, Vai quem não ser, dava. vai ser aquele ano em que eu vou descansar um bocado mais, curtir a família. Sim, mudei aqui uma coisa, que é 2025 foi um ano em que eu cuidei de mim pouco, mas também é normal quando tu começas a empreender, isto do empreendedorismo, é muito bom, vou trabalhar por conta própria, mas meu amigo, água, luz, gás, renda, staff, criar negócio, manter o negócio a funcionar, manter ali uma taxa de frequência das crianças, né? Porque tem sido, graças aqui ao universo, tem sido muito bom, porque há uma taxa de permanência de um ano para o outro. Portanto, acompanho crianças que hoje em dia com 13, 14 anos começaram comigo com 6. É bom. Muito Muito bom, bom, muito é bom. muito bom.
tanto aqui como no Cacém. Por isso é que eu digo, já não, tu tens um líder, não é? Tens alguém que encabeça uma coisa, mas depois aqui o que interessa é criar elos da cadeia, não é? Eu tenho 50, eu vou chegar aos 60, 60, 70, vou andar aqui de bengala já, sei lá, faixa preta 4 dan, espero, e andar Acho que aqui, tu vais ver até aos 200, pá, qual é a dúvida? ui, pronto, até aos 200 já, faixa coral na cintura, já de bengala, eu quero é que isto fique a funcionar para ser eu acho que é um bocado o legado que eu quero deixar, que é, vamos deixar de tretas, criança a criança, jovem a jovem, marcar aqui, criar agentes de mudança, porque é muito importante começar a capacitar estes miúdos que andam por aí perdidos, não é? Para o desporto, primeiramente para o desporto, depois para a aceitação. Uhum. Terceiro, acabar com esta porcaria deste conceito de bullying que de repente surgiu. Antigamente nós tínhamos o bullying e resolvíamos a chapada e estava tudo bem. Era o intervalo, não é? O nosso bullying era o intervalo. Era o Ah, bullying, uma chapada e chegavas a casa. pois. Eu lembro de chegar a casa e dizer, porque não sei quem me bateu. E tu não te resolveste, vais-te resolver se não levas a segunda. Era outros tempos. Mas eram outros tempos, não tínhamos tanta informação digital, não tínhamos tanta desconstrução do que é os valores da amizade, da aceitação. Pá, e os miúdos têm acesso hoje em dia a coisas que os pais não controlam. Eu tenho aqui miúdos que veem vídeos do YouTube e coisas que os pais ficam escandalizados que eu não fazia ideia. Sabe, mas vê, epá, ainda bem que você me alertou. Portanto, há aqui um trabalho também estreito com a família. Mas isto é muito giro porque o que eu quero deixar aqui é um legado, que é, se tu tens um líder, ainda hoje estávamos a falar a outros níveis, de outras, Uhum. porque eu falo muito com o Paulo a outros níveis também, e um líder é um bocado isto. Há vários tipos de liderança, nós sabemos, do marketing, não sei o quê, recursos humanos, whatever. Mas para mim ser líder é um bocado isto, que é, eu sou muito descontraída, como já percebeste. Tá? Descontraída que vê, porque quando eu viro o paga 10, que eu sou a professora paga 10, às vezes paga 10, já sabem que alguma coisa se passa. Mas eu sou muito descontraída, porque também trabalhas com crianças, com jovens, isto tem que ser muito leve para todos. Neste modelo de desporto, as coisas têm que ser leves. E eu faço muito isto com eles, que é, ok, há um líder, há alguém que encabeça um projeto, mas depois tens que começar a formar pessoas que se identifiquem com o propósito, não é? Com as tuas diretrizes, porque tem que haver diretrizes, Uhum. e se aceitas, aceitas, não aceitas, epá, porta da rua há mais academias, mas há diretrizes para cumprir, mas tudo muito flexível para que as pessoas também se sintam bem aqui dentro, sintam esta energia que aqui está a fluir, seja aqui, seja no Cacém, nós temos um ambiente muito bom. E as equipas que trabalham connosco são nesse sentido, que é quando elas entram para trabalhar com as crianças, seja aqui num modelo ocupacional, seja nas aulas regulares, já sabem o que é que têm que fazer, como é que isto funciona, o que é que têm que passar, como é que têm que falar com as crianças, como é que tens de falar com as várias faixas etárias. Portanto, eu tenho muito cuidado com isso, que é formar pessoas que ninguém é substituível. Portanto, eu estou a formar pessoas que me possam substituir e que sejam melhores que eu, que façam isto bem melhor que eu, com mais capacidades que eu tenho, porque são miúdos novos, né, que estão a aprender, que consigam falar com as famílias, consigam ler a dor das famílias. Uma coisa que eu digo muitas vezes é, se tu te sentares, eu não sei se tu deves ter, eu tenho muito esse hábito ainda hoje, que é, eu vou para o café muitas vezes sozinha e fico sentado a ouvir as pessoas à minha volta. Epá, e tu aprendes imenso, imenso. Se tu ficares em silêncio e olhares para as pessoas, Sim. tu aprendes imenso. Às vezes estou aqui no café, na porta, ou mesmo no supermercado, e fico a observar para as pessoas. A forma como às 8 da manhã elas já falam, a forma como elas cumprimentam ou não cumprimentam, a Uhum. forma como elas sorriem ou não, ou a forma como puxam a criança, a forma como falam com o marido, a forma como se sentam sozinhas, a forma como respiram, tu começas a aprender. E isto é o princípio básico de tudo. Mas é assim tão fácil. Então me explica lá como é que tu. Eu posso explicar como é que isto funciona. Não vou explicar tudo, né? Que isto tem os seus segredos do modelo de trabalho, que também é assim. Também não vou explicar tudo como é que isto se faz. Né? Há coisas que são minhas. Mas isto tem, claro, tem um segredo, tem esta parte, mas é fácil, é tão fácil. O, o conhecer o ser humano, amar o amor universal. Eu não sou santa, né? Antes pelo contrário, mas muito pouco, muito longe disso. Mas o amor universal pelo outro é muito fácil de desenvolver, porque se tu começas a ficar em silêncio, está bem que isto leva tempo. Eu tenho 50 e não vou aprender isto até aos meus 200, né? Até aos 200 Sim, anos. quer dizer. Mas sempre tive um bocado esta consciência, também já vem de educação, sempre fui mais sossegado, pai militar, portanto também assim um bocado de uma educação mais rígida, e o facto de ter uma educação mais centrada também fez com que eu procurasse mais leitura, sei lá, estudasse mais, ou sempre fui muito ligado à parte espiritual, gosto de fazer outro tipo de coisas, e sempre gostei muito de ler de tudo. Do budismo, hinduísmo, católico, evangélico, whatever, do mundo, para depois perceber o que é que aquilo me fazia sentido. E é um bocadinho hoje em dia sou aquela frase lá para Alice que é
verdade geral, mas eu sou uma cidadã do mundo, das pessoas do mundo, porque eu estudo o mundo. E às vezes quando me perguntam, mas como é que tu fazes isto? Pá, é bué de fácil, isto é super fácil, é só ler o outro, amar as crianças e já está. Porque a criança sente amor, típico. Os adolescentes hoje em dia, uma coisa que eu digo muitas vezes, os adolescentes, porque eles se afastam, porque eles não falam, é próprio da afirmação, da fase de afirmação em que eles estão. Dos 13 até aos 16 têm uma determinada fase de aprovação, dos 16 aos 18, depois dos 18 para a fase adulta, e eu tenho tudo aqui dentro de casa, dentro da academia, dentro das aulas que eu dou. Qual é aqui a grande diferença? A grande diferença é ler estes miúdos, que é um adolescente, não deixa de ser uma criança sem formação. Se tu tens um adolescente que chega ao pé de ti, ou porque não fala, ou porque está mais ligado ao telemóvel, ou não se sabe expressar, somos nós deste lado de cá que temos que ter bagagem para perceber que aquilo é diferente e ter ferramentas para puxá-los até nós. Eu vou dar um exemplo. Minha sobrinha está nos 16 anos. Minha sobrinha barra afilhada. Está naquela fase mais complicada, de namorado, Uhum. mais afastada, por fora uma vez por mês. E eu de início, não é? Tu falha também, pá, esta miúda não me liga nenhuma, não falo com ela, não sei o quê. Mas depois, pô, para, tu és educadora. Se ela está nos 16 anos, o afastamento é normal, então tens de ser tu que tens de ter ferramentas, fase, sobretudo tudo aquilo que ela passou, órfão, whatever, whatever, tens que ter ferramentas para puxar estes miúdos até ti. Então, começas a falar com eles, comecei a estudar algumas coisas, tá, as músicas que eles detestam, que eles adoram, os MCs, não sei dos quê, ter ali uma linguagem mais de aproximação aos putos, chegar ao pé deles e criar ali uma barreira de confiança. E começares a perceber que não é que eles não nos amem, não é que eles deixem de amar os pais, não é que eles deixem de lidar com o adulto, estão numa fase de afirmação. Então nós é que temos que ter a inteligência de os puxar. E resulta. Ai, ligaste-me, ai, estou tão feliz. Ai, vamos ali, ou seja, vamos ao shopping, ai, vamos lanchar. E de repente aqueles elos voltam-se o chamar os putos para nós. Eu tenho miúdos que chegam aqui e falam comigo de coisas que os pais nem sonham. Olha, professora, aconteceu isto na escola, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas falas com o pai. Não falo com o pai e com a mãe porque a mãe e o pai não percebem. Pronto. E eu tento ali desconstruir um bocado aquela questão com os pais, mas sempre numa de ouvir, não trair a confiança. É muito fácil trabalhar com miúdos. E trabalhar com, voltando aqui às necessidades educativas especiais, trabalhar com necessidades educativas especiais não é nada do outro mundo. Exige muito de ti. No outro dia eu mostrei, não é, na minha terapia, aquelas feridas de amor, as mordidelas de amor, sei lá, as mordidelas de amor, os puxões de cabelo, quando uma criança se desregula, e tu tens de ter formação, claro que sim, isto não vamos aqui romantizar a coisa, tens de ter formação específica para, mas é assim, tu juntas formação específica com amor, com empatia, com inclusão, os miúdos sentem e a coisa flui. Eu agora durante a semana venho menos à academia, dou mais aulas ao sábado, e estou também a deixar um bocadinho que os meus monitores voem e cometam os seus erros, né? Com formação, claro que sim, tem formação teórica, tem informação prática aqui on the flow, como eu costumo dizer, eh, façam-se à vida, e deixo que eles tenham um bocado aprender com a tentativa e erro. Pronto, aplico o método funciona, dou feedback, não funcionou em quê? Então vamos lá corrigir. Claro que há aqui aquelas aulas, por exemplo, com meninos com opositores que eu estou mais presente, ou ainda não sabem muito bem falar com aquele pai ou aquela mãe, eu estou mais presente, mas de resto tenho uma equipa que já começa a fluir sozinha e a fazer as suas coisinhas sozinhas. E é isto, a Academia de Jiu-Jitsu Ocupacional é um bocado isto, é capacitar pessoas, capacitar as crianças, capacitar os pais, mete um pozinho de amor, mexe lá com a colher de pau e a coisa funciona. Está a ser muito giro. Muito, muito giro. Malta, e depois de toda esta partilha, não é? Espero que estejam a tirar apontamentos, não é? Porque isto está aqui muita informação pertinente. Mas eu tenho aqui já uma pergunta muito que não me sai agora da cabeça. De tudo isto que partilhaste, aliás, tenho muitas, não é? Tenho muitas. Mas há uma aqui que me sai da cabeça que é essa tua força interior vem de necessidade ou já é algo natural em ti? Olha, é um misto. Então porquê? Agora vamos lá aqui falar um bocado sobre a Paula. A Paula, não é? Como qualquer mulher, já casou, já descasou, já passou pelas bagagens da vida. E, por um lado, sempre foi a minha força interior. Pronto, para quem acredita, eu sou sagitariana, né? Com uns ascendentes em gêmeos, assim, umas coisas malucas das minhas luas aqui a flutuar, que me dá assim um bocado esta minha capacidade de ser assim doida na vida, não é? Não é sempre a mexer, e esta jovialidade. Isto é meu desde miúda, mas também é um misto de necessidade, que sempre tive, sabe? Imagina. Eu, com 6 anos, 7 anos, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito doente em hospitais, com problemas cardíacos, teve pacemaker, pronto, tinha assim uma vida um bocado mais restrita.
E o que fazia com que andasse sempre dentro e fora de clínicas, dentro e fora de hospitais, sempre em tratamentos. Isso fez com que tu, quer queiras, quer não é? Sendo a mais velha, tive que fazer a vida. O meu pai hoje em dia está reformado, né? Mas militar, colocado fora de Lisboa, portanto era aquela miúda com 12 anos, metia a comida no forno, aquilo queimava, chama carne assada queimada, chaluscada, e de repente vais ter que comer assim porque eu não sei fazer de outra maneira. Portanto tive que ir crescendo. E é um misto de necessidade que é, quando tu tens que ganhar força e a vida te obriga, tens duas hipóteses. Ou crias essa força, mas começas a culpabilizar a vida, ou o coitadismo. É pá, coitada de mim que não tive uma, sei lá, uma infância muito feliz. Atenção, tive, brinquei, desunhei, arrastei. Este bairro aqui de Miracentre, isto não havia nada aqui, tu estás para aqui a ver. Eu corria carrinhos de rolamento, estragava com os ténis, jogava a bola, batia nos putos, deixava as miúdas penduradas nas árvores, fazia o tal do bullying, mas depois davam-me nas orelhas, né? Portanto, nós resolvíamos as coisas e a amizade continuava. E isso fez-me uma infância muito feliz mesmo. Mas com esta questão toda familiar, né? Com um pai ausente, um pai presente, muito presente, e é o meu amor para a vida, né? O meu papá, que eu sou mesmo menina do papá, ainda hoje. Minha mãe infelizmente já faleceu, mas sempre fui filha do papá e continuo a ser, e aquele é o meu tesouro maior. Mas, como eu estava-te a dizer, isto tens aqui duas hipóteses na vida, que é, ou... Queres ver quem é? eh, A gente depois corta, está tudo bem, malta. É? Temos aqui a aldeia a bater à porta, Espera está aí, tudo bem. Vamos ver quem é e voltamos já de seguida. a mãe queria que ele ficasse no jiu-jitsu e disse, olha, não vale a pena porque quando ele se sentir preparado ele volta. Olha o universo tão engraçado. Estás a ver este interregno? O universo dá respostas muito giras. Isto voltando àquilo que eu estava a te dizer. Perdão, que é, tu tens aqui duas hipóteses, que é, ou te vitimizas, ai, coitada de mim, eu já passei por isso, atenção, mas depois Eu acho que todos nós passamos, não é? depois Faz aprendes, parte. depois tu aprendes é com o processo, que é, ou eu vou criar aqui um coitadismo, porque ai, perdi parte da minha juventude, coitada de mim, porque tive que ser mãe dos meus irmãos muito cedo, ou porque tive que começar a passar a ferro aos 10 anos de idade, ou porque, sei lá, aos 6 anos já tinha que levar os meus dois irmãos pela mão para o infantário, tudo aquilo que faz com que tu cresças um bocado precocemente, né? Mas eu sempre tive um pai muito presente nesse sentido, que é, na ausência de uma mãe doente, foi a melhor mãe que ela conseguiu ser e amo para todo o sempre, né? Já não está entre nós, e fez o melhor que ela podia dentro daquilo que ela tinha, mas também levei algum tempo a perceber isso e depois mais tarde percebi que ela realmente fez o melhor que pôde dentro daquilo que tinha. Isso é tudo uma aprendizagem. Mas eu tive um pai ausente, mas presente, que sempre fez ao mesmo tempo, eh, ou sempre compensou para que eu conseguisse ter a minha juventude. Portanto, eu fui fazendo as coisas. Então, nem vale a pena, se, olha, ou eu vou-me culpabilizar e vou ser uma coitadinha porque não vivi aquilo que os outros viviam, ou porque meu pai não me deixava sair à noite porque não sei quê, porque também é assim, também era um militar, né? Fazia rusgas no início de carreira e via muito bem aquilo que se passava na noite, portanto sempre protegeu, e ainda bem. Hoje eu digo, saiu o que tinha para sair, idade adulta, mas sempre nos protegeu um bocado daquele ambiente. E isso depois lá está, vem um bocado da casa, né? E hoje eu ensino muitas vezes que é evitar a adultização precoce, que é tornar as crianças adultas cedo demais, que é o que é porcaria. Posso ter porcaria, não posso? Podes? Vá à vontade. Que é o que a bosta dos telemóveis, não é? E o digital faz às crianças, que é adultizar com conteúdos que as crianças não estão preparadas em termos de formação ainda, sobretudo neurológica, né? Para receber. Portanto, aquilo faz com que elas acedam a coisas cedo demais. E eu não tive isso, portanto, eu, por um lado, fui adulta cedo demais, mas por outro lado, tive um pai que evitou essa adultização porque me deixava ter ferramentas para ser jovem dentro do que era possível. E então isto foi um processo de aprendizagem, que é, deixa lá de ser vítima, porque aprendeste muitas coisas que o pessoal não aprende. E comecei a pensar, porreiro, eu tenho 18 anos, sei passar a ferro, aos 17 entrei na faculdade, sempre tive uns estudos tranquilos, uma vida tranquila, saí, não é? E fugia pela janela como todos os miúdos faziam para sair, aquelas coisas todas normais. Não aprendam isto, por favor. Não é? Fez com que eu depois tivesse grades na janela, porque eu também saltava, né? Para fazer as minhas coisas aos 14, 15 anos. Mas hum, eu sempre fui assim. E às vezes as pessoas, não, eu tenho alunos que me dizem, como é que é possível? Tu estás sempre feliz. Eu não, a felicidade é um estado que, eu acredito que a felicidade é um estado que flutua, mas não é constante, flutua, mas tu vais construindo. Portanto, tu tens ferramentas e se tu fazes, por exemplo, eu neste momento faço aquilo que eu gosto. Se tem muitas chatices? Tem, muitas. Se tem muitos contratempos? Tem. Tens muitas vezes o coração na mão para manter um negócio a funcionar, né? Estou nos primeiros tempos do negócio.
Um negócio que funciona à base de pessoas tem sempre o seu up and down, porque tudo depende de pessoas e do estado das próprias pessoas. Portanto, ser líder de pessoas também não é fácil, não vamos romantizar a coisa. Mas tu tens um ingrediente que é: faz aquilo que tu amas, és feliz, trabalhas com amor. No meu caso, né? Trabalhas com amor e por amor, não tem como tu não teres este estado. Eu tenho alunos que eu sou conhecida pela professora da Kizomba. Portanto, eu chego à aula, meto a Kizomba, aquilo abana, a cabeça, para mim é cura. Abana aquele espírito. Uhum. Por isso é que às vezes para baixares um bocado nas terapias, Sim, fala, sim, pá, sim. baixares um bocado o som. Há alturas que eu tirei formações em biomusicologia do som, portanto, tem assim umas coisas aqui na cabeça malucas. Interessantes, mas dava para falar aqui 5 horas sobre isso. E tudo isso fez com que eu conhecesse muito bem o meu corpo, as minhas células, como é que eu funciono, não é? Como é que a energia, determinadas energias agem, Puxa só. Isso. como é que determinadas energias fluem dentro do meu próprio corpo. E às vezes os miúdos perguntam: mas tu estás sempre a ouvir Kizomba, estás sempre feliz? Estou. Ah, não pode ser. Estou. E eu não sei explicar porquê. Claro que eu tenho as minhas fases de luas, mas é uma coisa que é constante. Então esta energia que tu vês, e a malta diz: ah pá, não podes ter 50 anos. Tenho. O joelho dói. E tu sabes, o joelho dói, as articulações, ai, não sei o que, ai, faço um treino de glúteos, o quadril fica todo travado. Dá. Só que eu sou isto. Não, pá, é uma constante, foi um misto, como estava a dizer, de necessidade, mas que depois reforçou aquilo que eu já era. Portanto, é só ir e fazer. Isso tem muito a ver, eu diria que esse teu estado de felicidade. Primeiro, o que é o estado de felicidade? Não é? Isso dá para filosofar muito sobre isso. Tá. Mas tu acreditas que o desporto ajuda muito nessa, ou o exercício físico, dúvida, sem ajuda muito dúvida. nessa Sem dúvida. componente? Sim, sem dúvida. Eu sempre tive muito ligado à atenção. Lá está o não romantizarmos. Eu sempre tive ligado ao desporto. Eu trabalhei com malta do desporto. Sempre fiz. Comecei pelo balé, estás-me a imaginar com o tutu, né? Sério? Tutuzinho. Ok. Não sabia. Eu comecei, miúda, né? Um Sim, tutuzinho, sim. pronto, balé. Depois comecei a perceber que eu não queria balé. Tive no basquete, passei pelo futebol, futsal, brincadeiras de rua, sempre brincadeiras de rapaz, portanto, sempre muito ligado a desporto. Hum, e depois não comecei pelo jiu-jitsu, comecei pelo boxe, kickboxing, e experimentei ali um bocado do Muay Thai. Já aí, já adulta, né? Já comecei a perceber que aquilo que eu gostava era de desporto de competição, desporto mais masculino, desporto mais de força, porque eu sempre fui assim, aquele chamado cavaleiro, né? Grande, já era grande na altura em relação às minhas amigas, mas o desporto sempre me ajudou, lá está, a regular, e tem muito a ver com isso. A minha energia, lá está o meu TDAH, não é? A minha hiperatividade, que é isto, sempre se regulou muito com o desporto. Por exemplo, eu agora digo muitas vezes: mas porque tu treinas com cargas, cada um tem o seu tipo de treino. Para mim é uma coisa que resulta. Claro. Resulta por vários motivos. Primeiro, e eu não sou da tua área, né? Mentira, mais ou menos. Eu também fiz tudo na vida. Massagem desportiva. Sem trabalho eu não fico. Se tiver que trabalhar no café, já trabalhei no café, fundei as portagens há 16, tirei massagem desportiva, reflexologia, reiki, estás a ver o O currículo. conhecimento não ocupa lugar, não é? Pronto. Nós Portanto, precisamos de. exatamente. Só que depois é assim, tu tens, experimentas, experiencias, depois deixa aquilo serve para ti ou não e segues o teu caminho. Mas está cá. Mas isto para voltar à questão do desporto. Por exemplo, tu sabes muito melhor do que eu, acima dos 30, né? Sarcopenia, todos aqueles efeitos, né? Sobretudo na mulher. No homem também, mas eu falo na mulher. E eu comecei a sentir isso muito no corpo. Portanto, para mim o que funciona é musculação, treino de cardio, não é? O kickboxing, apesar do meu Paulinho andar sempre a ralhar comigo, porque eu vou para casa aulas, mas é um bocado o libertar a energia, não é? Aquele bater no saco, gritar, dar um jab direto, cruzado, aquilo, saúde mental alinhada. Hoje em dia, eu mantenho este meu estado de espírito porque sou uma pessoa que treina. Ponto. Jiu-jitsu, ensino e treino, não é? O kickboxing, mas a minha grande paixão é treino de força na musculação. E agora passo aqui a publicidade de mulheres. Treinem. 30 mais, 40 mais, 50 mais. Treinem. Preparem a vossa velhice porque nós vamos envelhecer. Claro. Preparem a vossa velhice com qualidade, porque nós vivemos numa sociedade, eu falo de Portugal, né? Porque é a nossa realidade. Nós vivemos numa sociedade com muitos lobbies farmacêuticos, muitos lobbies hospitalares, e é uma sociedade, vou levar um tiro na cabeça, mas é verdade. Eu trabalhei ligada à Nova Artis durante muitos anos e também sou muito grata pelo trabalho que aprendi a fazer lá, mas lá está, é um mercado que vive vender medicamentos, ponto. Portanto, nós temos uma cultura
que não trabalha na prevenção, mas trabalha no vamos curar o mal que já está feito. E às vezes já é tarde. Então, esta questão da prevenção é muito importante. Eu quero chegar aos meus 200 anos, não é uma velha de qualidade, com músculos, bombada. E tem um bocado a ver com isso. O teu estado de espírito, portanto, essa tua eh, paz interior que tu tens e transmites, a minha paz interior que eu transmito. Não tanto paz, que eu sou assim um bocado agitada, mas pronto. Este meu estado tem a ver sem dúvida com o desporto. Desporto cura, desporto salva, atividade física, caminhadas, um passeio com a família, o sair, apanhar um bocado de vitamina D, é cura. Se eu estou mal, porque também tenho esses momentos, ou se eu me sinto menos bem, ou sinto naqueles dias que pá, hoje nem é preciso sair da cama, eu entro no ginásio e passo. Ontem para te dizer que depois de uma semana e meia de felicidade, claro que sim, mas com muito stress acumulado, de trabalho, de preocupações, início de mês, final de mês, pronto, aquelas coisas normais, salários e afins. Eu ontem fiquei 3 horas enfiada no ginásio. Epá, eu não queria sair do ginásio. Só assim, mas não, eu hoje estou de folga. Eu disse, a minha mulher é de folga, portanto eu nem te sei dizer o que é que eu fiz. Portanto, tu vais descobrir depois mais tarde quando fores pôr a mão na massoterapia. Pá, eu tive 3 horas dentro da academia, conversei, que também é bom, conversei, falámos sobre desporto, estás com pessoas que falam a mesma linguagem que tu, treinas tudo e mais alguma coisa, experimentei todas as máquinas e mais algumas, quando eu senti que o corpo estava naquele esgotamento, que não é esgotamento, mas é que está satisfeito, não é, de treino, que o corpo está mesmo alinhado com o treino, foi quando eu saí. 3 horinhas a treinar. Pronto, e estou pronta para o resto da semana. Isso traz-nos a uma coisa que eu falo muito em gabinete, e nós já falámos sobre isso, mas eu falo isto quase com toda a gente em gabinete, que é a questão do ambiente. O ambiente, e ainda ontem, por exemplo, tive esta conversa com o PT, que costuma lá ir fazer tratamentos comigo também. O ambiente é a base que te vai moldar depois em tudo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Se não estiveres no ambiente certo, Sem dúvida. vai-te apagar a luz. Sim. Se estiveres no ambiente certo, a tua luz vai evoluir, vai crescer e vai brilhar ainda mais. E voltando aqui à Academia de Justiça Ocupacional, foi uma das coisas que eu tive preocupação desde o projeto em Tosco, e lá está Deus, a energia, o universo, conspira sempre a favor de quem está com um propósito. Portanto, se vocês têm sonhos na gaveta, agora falo mesmo para aí, se vocês têm sonhos na gaveta, querem viver um propósito de vida, é pá, arrisquem em vão, porque se tem que ser, vai acontecer. Só que lá está, tem que ser, vai acontecer, mas nós temos que pôr as pernas a caminho. E isto foi tudo uma coisa muito com tempo e pensada. Estas paredes estavam em Tosco. E eu tive a sorte, a benção, desde a pessoa que construiu até ao senhorio, os materiais que aqui estão, foi tudo com apoio, com o esforço meu financeiro, claro que sim, muito esforço financeiro, mas foi eu explicar aquilo que eu quero, dizer para que é que isto servia, quem é que nós íamos aqui acolher, e desde o senhorio, quer dizer, ao esposo da senhoria, que foi o senhor que me fez as obras, à equipa que trabalhou com ele, eletricistas, ladrilhos, chão, whatever, todos eles sentiram isto como se fosse deles. Epá, isso é muito bom, porque eu vim cá ver a obra 4 vezes no máximo, 4 vezes, e eles entregaram a obra 10 vezes melhor do que aquilo que eu sonhava. Portanto, quando um propósito tem que acontecer, acontece. E eles, quando me entregaram a chave, disse, olha, Paula, espero que tu gostes, porque nós percebemos o que é que tu querias e nós vivemos isto como se fosse para mim, para um filho meu. Epá, isso é muito bom. Tu entras aqui, não sei se tu sentes a luz, sentes aquela calma. Eu às vezes quero descansar e venho para aqui. Abre a porta, meto a chave na porta, tenho ali os meus cristais, as minhas coisinhas, fico ali deitada no tatame, no canto da leitura, as almofadas, olhar para o nada, sem pensar em nada, faço a minha meditação, fico ali tranquila, uma horinha, vou para casa descarregada, tranquila, fecho o sítio, preparo o sítio para o dia a seguir, e é um bocado isso, é o ambiente. Eu acho que, por isso é que eu estava a dizer a questão da academia, e que continua a ser assim. Eu quando vim para cá e pus a primeira vez o pé dentro, eu fiz uma promessa que é, quem entra aqui, por isso é que estás cá dentro, não é? Quem entra aqui, é o coração. Não, como é que fazem as crianças é assim. É assim. Assim. Quem entra aqui, entra por positividade, ou seja, entra alinhado com o propósito. E eu lembro-me de tudo isto foi feito com a intenção. Eu quando entrei aqui a primeira vez, pus o pé direito, antes de entrar eu disse, este é o primeiro dia desta academia, quem entrar aqui vai entrar por bem. E eu posso dizer que tive aqui pessoas que tentaram trazer os filhos e pais mais desalinhados, muito complicados, e não ficaram. Não tinha que ser. Quando tu sentes a energia mais conturbada, tu tentas, lá está, eu não recuso criança nenhuma, não recuso família nenhuma, mas passado 3 aulas, 4 aulas,
as próprias crianças não se sentem alinhadas com o propósito, os pais não se sentem alinhados, a linguagem deles não é alinhada connosco, o corpo, o fluir não é alinhado com as crianças que já cá estão, e sem stress, sem chatice, tudo bem, ou acabam por ser convidados a sair porque a criança não se encaixa, né? Tem que haver essa sinceridade, ou eles próprios sentem que não estão no mood, não estão no flow e saem. Portanto, eu quando entrei, disse que quem entrar aqui vai entrar para sentir energia, isto é um espaço bom para se ver pessoas, para que elas se sintam bem cá dentro, e toda a gente que aqui vem diz um bocado isso, que é epá, Paula, nós sentimos muito bem aqui na tua casa. Não, isto não é a minha casa, eu não precisava disto para mim. Eu treino nas minhas academias. Hoje em dia sou professora, posso ir treinar à pontinha, como tu sabes, posso treinar no cacei. Isto é feito para vocês, para os vossos filhos, para vos receber. Portanto, o feedback de epá, uau, isto é uma segunda casa e o meu filho sente-se aqui muito bem entregue, está tudo dito. Isso é muito positivo. É, porque é muito importante, não é? Que as crianças sintam que estão, que é como se estivessem em casa, não é? Porque ainda para mais crianças com essas E questões nunca quero ir para casa, que é bom. e nunca querem ir para casa. Isso é mais interessante ainda. Como é que funciona? E isto é outra questão que tenho aqui na cabeça, que é como é que funciona essa questão da relação com os pais, sobretudo com as crianças que têm necessidades especiais, não é? Porque acredito que os pais acabam por ser muito protetores. Sim, sem dúvida. Como é que tu consegues, como é que tu fazes essa gestão? Então, é assim, primeiro isto tem aqui sempre um processo de adaptação experimental, não é? Quando a criança chega aqui, passa, como qualquer criança, lá está, criança é criança, mas aqui na questão ocupacional, a criança, os pais são convidados a vir conhecer o espaço, vir conhecer a metodologia, temos aqui uma conversa, uma anamnese, e perceber quais são os objetivos e traçar objetivos com a família. E depois a criança sentir o espaço. Até hoje, tenho a felicidade de todas elas se encaixaram aqui bem e gostam. Sentem o azul do chão, o branco das paredes, pronto, e sentem-se bem. Mas como é que nós fazemos? É ouvir a dor dos pais. Nós temos que pensar que nós, quer dizer, estou a dizer, vocês têm que pensar, não tenho que pensar nada, tenho que pensar eu. Mas pronto, nós temos que pensar, eu e a equipa que aqui está, nós temos que pensar aquilo que eu te disse no início, que é, se uma família regular já vem com dores, com as suas dores, não é? Com os seus processos, seja porque o filho vem pelo anti-bullying, seja porque precisa trabalhar a autoestima, seja porque a socialização, seja por causa de atraso de desenvolvimento, ou motricidade fina, motora grossa, whatever, se nessas famílias já há uma leitura dessa dor, não é? E uma identificação obrigatória, não, porque aqui nada é forçado. Eu sou muito reta com os pais. Quando eu acho que às vezes é um bocado a questão da disciplina, eu também digo a um pai: olha, se calhar nós temos de trabalhar aqui mais é a questão da disciplina. A criança não tem propriamente, sei lá, hiperatividade, tal chamado de TDAH, ou falta de foco, falta de atenção. Pai, olha, eu fiz 3, 4 aulas com a criança e se calhar nós temos que arranjar aqui um plano entre nós para navegarmos na mesma linha. E é uma conversa, olha, se calhar trabalhamos mais aqui, trabalhamos mais ali, há pais que aceitam, há outros que não aceitam. Epá, e nós vamos lá chegando devagarinho, porque os pais vão-se apercebendo e já ficam alertas daquilo que nós vamos dizendo. Epá, realmente tinha razão, meu filho, na escola reagia assim, agora já não faz, em casa nós tentamos fazer o que você faz no jiu-jitsu e funciona. Os pais da academia ocupacional são mais protecionistas, sim, sem dúvida, mas lá está, eu também nos vendo muito aquilo que eu sinto, que é criança, então vamos tratar o seu filho como criança por 2 motivos. Claro que tem a necessidade educativa especial, mas nós temos que pensar que o que nós queremos aqui, não é? O que os pais querem, o que os pais procuram, é alguém que os ouça, alguém que também lhes dê ferramentas. Nós temos aqui alguns encontros que fazemos, tentamos promover, ainda não com muito sucesso, porque lá está o que tu disseste, são muito protecionistas e na cabeça hoje em dia de um pai ou de uma mãe, sobretudo de crianças neurodivergentes, eu ainda sinto isto e digo-me de coração que há uma culpabilização quando aquele pai e aquela mãe, nem todos, quando aquele pai e aquela mãe tiram tempo para si. Porque como são crianças, uma criança suporte 2, Certo. suporte 3, são muito mais dependentes, o facto daquele pai e daquela mãe tirarem tempo para si, para sair, para cuidar da sua saúde mental, em momentos em que não leva o filho atrás, não é? Para estarem bem também, há muita culpabilização. Então nós tentamos aqui fazer algumas dinâmicas só com os pais, só com as mães, vamos tendo aqui alguma aderência e vamos conseguir. Vamos insistir, não é? Água mole em pedra dura, bate tanto, bate até que fura. E vamos conseguindo, já há uma maior aderência. Mas nós ouvimos muito aqui a questão da dor dos pais, como estava-te a dizer, e tentamos mentalizá-los, eles próprios também têm essa consciência, que aquelas crianças têm que ter ferramentas de disciplina, de foco, como qualquer criança também tem as suas manhas, também são manipuladoras e também porque são crianças inteligentes. São crianças inteligentes. É assim, há pessoas estúpidas, né, que dizem que o autismo é uma doença. Eu fico doente, eu é que fico doente quando ouço dizer que o autismo é uma doença. Mas há crianças dentro do espectro que são inteligentíssimas e têm esta questão
da neurodivergência, né? De terem um polo mais funcional que o outro, ou terem mais necessidades motoras, ou mais um atraso no desenvolvimento, sei lá. Tenho aqui um miúdo que ao final de 6 meses conseguiu dar um pulo para a frente. E o pai estava super feliz porque o miúdo conseguiu dar um pulo para a frente. Uhum. Não somos só nós no jiu-jitsu. Há um trabalho com a equipa multidisciplinar. Mas capacitar um bocado os pais que vocês não vão estar com esta criança para sempre, vocês não vão estar sempre com o vosso filho. Então é normal haver esta proteção, mas também temos que começar a prepará-los para serem jogados ao mundo. Porque vai entrar na escola, porque vai ter que lidar com a sociedade, porque vai ter que ouvir muito não, vai ter que aprender a lidar com esse não, vai ter que aprender a lidar com as suas frustrações. E nós fazemos muito isso aqui, que é os próprios pais assistem às aulas experimentais, à primeira e segunda aula. Tenho aqui, por exemplo, os meninos mais pequeninos, ainda hoje foi um caso desses, por isso é que eu me atrasei um bocadinho mais. Em que o miúdo regrediu não na aula, mas na necessidade. Vai ter agora um irmão mais novo, não é? Tem um bebê na barriga da mãe, a criança tem 3 anos, e de um momento para o outro sentiu que vai ter alguém, um novo ser que está ali, já percebeu mais ou menos ali alguma coisa, então regrediu e tem uma necessidade muito maior da presença do pai. E muito mais agarrado ao pai. Eu podia ser como muitos terapeutas fazem, como muitos professores, epá, não entras, o filho chega aqui, já fez a aula experimental, pai, põe-te a andar. Não, nós temos que compreender o processo em que a criança está. Então há crianças em que os pais já sabem, assistiram à aula experimental, à primeira e segunda aula, já se identificaram, traçaram os objetivos, sabem como é que nós funcionamos, há uma relação de confiança que começa a ser estabelecida. Tenho aqui crianças connosco há 2 anos, que é muito bom desde o início do projeto, Muito fixe. que já estão a trabalhar em grupo. Continuam a ter aqui um modelo mais individual, mas nós queremos é que eles se joguem para o mundo. E é isso que eu digo aos pais. Nós aqui, eu não quero que a criança fique presa à academia ocupacional para sempre. Pode ficar na academia ocupacional, mas vamos prepará-los para... Nós temos aqui o nosso core business, né? Aqui 2 vertentes, que é quando sair do modelo individual e está capacitado, se o pai quiser, continua connosco, mas é nas aulas de grupo. Portanto, vai trabalhar com o grupo, porque o grupo já está preparado para os receber. Lá está os nossos, aquele projeto que eu te falei, também é um bocado, pronto, fora da caixa, que é criar uma academia de monitores kids ocupacionais. Portanto, são miúdos que começam a ter formações muito levezinhas, que não são crianças, mas assim uns skills muito levezinhos que são preparados para eles começarem a ser agentes de mudança de inclusão. E os pais aceitam isso, ok, então vamos trabalhar juntos para preparar o meu filho para a vida. Claro que sim. Por exemplo, nós temos aqui meninos de suporte 3, os pais ficam sentados à entrada, não interferem na aula, mas para a criança é importante o conforto do encarregado de educação, não é? E se sente segura, porque sabe que o pai e a mãe estão ali, então o pai e a mãe estão ali. Não há... Esse menino que eu estava a te dizer, portanto, regrediu. Faz a aula comigo, individualmente, mas precisa que o pai esteja aqui dentro. Tudo bem. Isto não é um trabalho de portas escondidas, portanto, não é uma coisa que não haja um feedback dado aos pais. Nós, de 6 em 6 meses, ou de 7 em 7, tentamos aqui, porque já são muitas crianças, fazer aqui um relatório e entregar aos pais. Portanto, há sempre aqui uma ligação com os pais, mesmo que não haja um relatório escrito. Portanto, há sempre aqui um feedback de se isto está a servir, se não está a servir, o que é que podemos melhorar, se o objetivo está a ser cumprido, o que é que temos que pôr mais, o que é que temos mais para a esquerda, mais para a direita. E funciona porque os pais sentem que, ok, esta minha necessidade de protecionismo, aqui a minha criança está segura, não há um trabalho às escondidas, portanto é-me permitido, sempre que necessário, eu estar dentro do espaço, acompanhar aquilo que o meu filho faz, e as coisas acabam por se dar. Eu tinha aqui pais que nem... Eu disse, não, olha, está entregue, é 1 hora para mim, né? Meia hora, 30 minutos, 40 minutos. Então, olha, eu vou ali tomar um café, vou cuidar da minha saúde mental, como você está sempre a dizer, eu já volto. E vou ali ao action, vou fazer... Há pais que já fazem caminhadas, fazem corridas, andam aqui pelo bairro, trazem os equipamentos. Isso é tudo uma cultura que também tu vais criando, né? Só pai, olha, o seu filho já não precisa de si aqui dentro. Vá cuidar de si. E os pais vão, trazem os ténis, vão caminhar, vão fazer compras, vão namorar, vão pegar no carro, vão dar uma volta. Final da aula, vêm buscar a criancinha, há um feedback que aconteceu. Sempre que possível nós gravamos para enviar aos pais os vídeos do trabalho que é feito. Ou, sobretudo, quando é colocado um estímulo novo para os pais perceberem que há alguma coisa nova que está a ser feita. E, olha, epá, lá está. Com energia, com amor, tudo flui. E acaba por haver aqui uma base de confiança muito grande, Sim, né? sim. Para... Sem confiança tu não vais entregar. Eu não sou mãe, não é? Sou mãe da vida, não sei se és pai, serás um dia. Sem haver confiança tu não vais entregar, quer dizer, inconsciente, há quem faça, mas digo eu, inconscientemente o teu tesouro, não é? O teu ser de vida a alguém, não é? À porta fechada, aquele pai, aquela mãe têm que confiar em mim, na equipa que aqui está, para saber que aquela criança está numa aula individual, com 2 pessoas cá dentro, com 2 adultos, uma criança não verbal que não se sabe expressar, não é?
sabe se expressar a nível corporal e os pais conseguem perceber se a criança está mais agitada. Por exemplo, tem meninos que ficam mais agitados, mas por outras questões, que é desimposta alguma disciplina, até eles perceberem que há uma figura do professor ali à oposição da criança normal. Não és tu que mandas, eu faço aquilo que eu quero. Isso Aquela provoca ali, rebeldia. sim, isso rebeldia, sem dúvida. Lá está, a criança é criança, em qualquer uma. E há ali um bocado de oposição, como eles não falam para dizer: olha, mãe, eu não gostei, a professora mandou-me fazer 2 vezes o exercício, eu só queria fazer uma. Não, e às vezes, então Noah, sei lá, Noah, oh, Maria, o que é que se passou? Eles não sabem expressar-se porque é que estão mais agitados ou porque é que estão mais chateados. E eu dou-lhes feedback graves: olha, ele hoje de 2 repetições passou para 4 e não quis fazer as 4, então está ali um bocado mais rebelde. E isso a criança transmite de uma outra forma. Mas é preciso para dizer que quando tu entregas uma criança suporte 2, suporte 3, com, sei lá, com paralisia parcial, como nós temos aqui, ou com oposição, crianças que arranham, que mordem, que se desregulam muito facilmente, não é? Tu trabalhas aqui a nível emocional com a disciplina também do jiu-jitsu e com as ferramentas do jiu-jitsu, têm que confiar. Tu não fechas a porta a um adulto e deixas uma criança de 4 anos aqui nem por 5 minutos, quando vais por 40 minutos ou por 30 minutos, olha, tudo bem, fecha a porta que eu já volto. Sim. Tem que haver confiança. Confiança é a base de tudo. O que é, para quem está lá em casa que não sabe, o que é os níveis de suporte 1, 2 e 3? Então, É, é assim, já falaste. isto assim muito, muito básico, né? Muito básico. Dentro do espectro do autismo, são conhecidos 3 níveis de suporte. Pronto, suporte 1, que infelizmente antigamente era chamado o autismo leve, mas depois alguém inteligente começou a perceber que o autismo não é leve para ninguém, nem para a família, nem para o indivíduo que está dentro do espectro, mas que se caracteriza por ter a fala mais desenvolvida, portanto, tem fala desenvolvida, tem a capacidade de socialização e consegue desenvolver tarefas de forma mais. Pode ter alguma dificuldade em executar, em compreender os exercícios, mas consegue fazê-los sozinho. Pronto, não precisa de muita ajuda ali a nível motor, é mais independente. Depois tens as crianças que é chamado o suporte 2, não é, em que há a socialização muitas vezes não está desenvolvida, ah, a dificuldade das tarefas do dia a dia, e normalmente o que distingue mais o nível suporte 1 com o suporte 2 é a questão da socialização e da verbalização. Isto assim, regra geral, apesar de outras coisas que mete pelo meio. Depois o suporte 3, que são crianças que por norma não têm a fala desenvolvida, né? Têm muito aquilo que nós chamamos de ecolalias, portanto eles falam, sei lá, vês uma série de desenhos animados e decoram os desenhos animados. Então eles papagaiam, não falam, passa a expressão. Eles passam o dia inteiro a repetir frases que ouviram nos desenhos animados. Sei lá, papagaio piou, papagaio piou, papagaio piou. Ok. Porque ouviram, portanto não é uma frase construída. Eles viram, memorizaram e acabam por repetir. Mas que são muito mais dependentes, seja a nível da motricidade fina, da coordenação motora, do vestir, do calçar, de compreender instruções mais básicas que os outros níveis de suporte conseguem com alguma persistência aqui e perseverança desenvolver. Regra geral, assim, muito pela rama, é aquilo que podes dizer que distingue para as pessoas que querem perceber, que é aquilo que distingue os níveis de suporte. Depois há aqui outras coisas pelo meio. Claro, claro, claro. Depois tens comorbidades associadas, tem epilepsia, tem CETOD, que é o obsessivo compulsivo desafiador. Desafiador, se é o TOC, que é compulsivo, se tem criança com TDAH associado, dificuldade de desenvolvimento, se tem questões, sei lá, de paralisia, pá, tens N coisas que podem estar associadas ao autismo, infelizmente. Mas que é uma condição. E eu digo muitas vezes que são anjos, são mesmo anjos. Se é fácil, não, não é. Se é bom, é porque eu encontrei paixão naquilo que eu faço. Trabalhar com criança é criança e mais com estas crianças especiais. Mas são realmente anjos que têm uma grande função na nossa vida, que é, primeiro, nos pais, não é? A resiliência e aprender realmente o que é o amor universal, porque é muito fácil tu amares. Quer dizer, um pai é sempre um pai. Nós sabemos que há pais maus e mães más, mas regra geral, falamos ir para os pais bons e para as mães boas. É muito fácil tu amares aquilo que é regular. É muito fácil tu amares, mesmo na rua, tu gostares e criares empatia com aquilo que é normal, com aquilo que fala da mesma forma, que reage da mesma forma. Quando tu começas a amar a diferença e a amar um ser porque é diferente de ti, tu descobres o que é realmente o amor universal. E eu acho que realmente estas crianças, estes jovens, são anjos na vida dos seus pais, que ensinam aos pais o que é o amor universal, acima de tudo e mais alguma coisa, e a nós e à sociedade, que é nós temos que aprender nós a incluirmos-nos com eles e a amá-los por quem eles são, pela diferença que eles têm. E isso é o verdadeiro amor.
tu acreditas, ou pelo menos pela tua experiência, com os pais, que eles possam se sentir assoberbados e exaustos Sim. com, enfim, com as condições que têm, os filhos com as necessidades educativas especiais, Sim. sobretudo por se calhar também não terem as ferramentas para Epá, trabalhar? lá está a tal questão das dores. Infelizmente, olha, para tu teres uma noção, as formações que eu fiz não foram no nosso país, porque não há. Há pouquíssimas Imagino, ferramentas. Há imagino. pouquíssimas ferramentas. Tens os workshops, assim, umas coisas. Já há uma tentativa de mudar este paradigma, mas não há. Países como o Brasil há, porque o Brasil é o terceiro mundo, estão muito mais avançados a Mas tem nível. muita coisa boa. Tem. Muita coisa boa. Sim. Posso dizer que as formações que eu fiz, online, né, porque ainda não consegui ir ao Brasil, mas vou conseguir, Mas são todas lá. aí é que está o poder do online. Todas lá, todas lá. E com maior nível de aceitação, com formações espetaculares, com professores com formação, que dão formação às suas equipas, que já trabalham em inclusão há muito tempo. Por isso é que eu digo, eu não inventei a roda. O que eu fiz foi ir buscar, claro que tem o meu modelo, não é o teu modelo. Por isso é que tu podes ter 10 massoterapeutas, mas cada um tem o seu cunho pessoal. Tu podes ter 10 professores de jiu-jitsu, mas nenhum será a Paula Figueiredo, mas há melhores do que eu, sem dúvida alguma, mas igual nunca será. Pode haver muito melhores, isso é que há. Mas o que faz a nossa diferença é um bocado isso, que é tu, eu fui buscar esta formação, fui buscar fora, e tinha muitos pais que tinham atendimentos online com professores, com terapeutas no Brasil, por não haver formações aqui, por não haver atendimentos aqui. E uma das coisas que os pais, lá está a importância de ouvir as dores, uma das coisas que os pais se queixam muito, perdão, por um lado, as famílias têm maior poder financeiro, ainda assim lutam, não é? É uma luta para toda a vida, mas têm maior acesso a terapias, a aulas de jiu-jitsu, a ferramentas inclusivas, porque têm como pagar privado, mas as famílias, regra geral, queixam-se muito disso, que é inadmissível. Tu ires a 7 escolas, pá, e tenho pais que passam por isso, todos os anos é uma luta para ter aquela criança no ensino básico, que é um direito da criança. Ah, não, porque você não, olha, mas eu acabei de matricular o meu filho. Pois, mas não me disse que ele estava no espectro. Há entraves do sistema. Há muito entrave no sistema. Tu tens uma criança que passa por 7 escolas e não é 7 numa única escola, porque não sabem trabalhar com autismo ou não têm vaga para. Tinha, mas afinal está no espectro e já não tem. Esta sensação de rejeição, esta luta constante dos pais pelo acesso aos medicamentos, pelo acesso a tratamentos, por acesso a desportos inclusivos. Tenho pais que, mas é que o meu filho teve natação, não foi aceito. Olha, eu tive meu filho já teve no jiu-jitsu e não foi aceito. Olha, meu filho teve no taekwondo e não foi aceito, porque começaram a perceber que era muito difícil lidar com ele, porque ele não segue os exercícios. Olha, Paula consegue trabalhar com o meu filho. É porque, sabe, eu já batia tantas portas e sou logo, é assim, eu não, sim, nós fazemos magia. Vamos tentar, vamos dar o nosso melhor, temos ferramentas para. Mas a primeira coisa que nós fazemos é, não, aquilo é aceito. Depois vamos trabalhar, papá, mamã, atenção, melhor que ninguém, o pai sabe, a mãe sabe, as capacidades do filho, os entraves do filho que a sua criança tem a nível do nível de suporte, as maiores dificuldades que a criança tem. Portanto, nós vamos trabalhar isto a par e passo, não vamos pôr aqui prazos, portanto, vamos trabalhar sempre, e eu digo sempre no médio e longo prazo, e depois o prazo pode se encurtar porque a criança pode de repente dar um salto quântico gigante no desenvolvimento ou na socialização. Nós temos aqui meninos que começaram a trabalho de 1 para 1, trabalhos de duplas, já estão no grupo, não conseguem ter uma permanência numa hora de aula, mas já ficam meia hora, já brincam com os outros, fazem os exercícios, mas isto é trabalho de descasque. E é um bocado isso que falta aos pais, que é, batem a portas, as portas são fechadas e o nosso país ainda é muito tacanho. Enquanto nós tivermos um país que trata as necessidades educativas especiais como deficiência, claro que nós temos crianças com deficiência intelectual, mas eu digo muitas vezes, por exemplo, quem está dentro do espectro. Olha, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com autismo. O meu marido tem uma doença crónica renal. Para ele ter direito a um apoio do Estado, não é? Porque infelizmente teve que deixar de trabalhar, não por vontade dele, mas por lá está, o sistema não aceita quem é frente. Você faz hemodiálise, você não pode trabalhar por turnos. Pois. Amanhã a gente liga. Pronto. Isto para dizer que, em termos de sociedade e em termos fiscais, para ele ter direito a regalia, ele é tratado como deficiente. Mas na realidade não é. Uma pessoa que tem as suas capacidades, tem as suas, claro, há dificuldades, não consegue trabalhar um tempo inteiro, mas tem capacidade para o meio tempo. Falta aqui muita adequação ainda. E enquanto nós tivermos aqui, a nossa sociedade trata estas pessoas, estas crianças, sobretudo o espectro do autismo, nós temos eh, cerca de há tempos estavam a dizer cerca de 70.000 sinalizados, cerca de 70, devem ser mais, mas cerca de 70.000 indivíduos estão sinalizados dentro do espectro, nas várias faixas etárias, de criança até adultos.
há mais certamente, mas que sinalizados, que são conhecidos, portanto, são números de 2021 por aí, portanto já deve ter aumentado e já mais casos foram sinalizados também. Mas enquanto as pessoas forem tratadas como deficientes, não é? E não como indivíduo no seu pleno direito, temos muito trabalho para fazer neste país ainda pela frente. Muita luta para estas famílias. Há muita parte do sistema que ainda não está integrada Depois com. temos outra coisa que é, não é que as crianças não necessitem, ou há muitas crianças que necessitam de, Continua com o desenvolvimento. sim, Vamos só dar aqui um toque. Isso. sim. Há certamente crianças, ou eu vou metendo aqui a mão, Não é preciso, basta só. fazer Bom, aqui. isto faz parte, né? Estas questões chegam até. Claro, porque eu mexo muito e já estou a passar Sei aqui aquilo. no microfone. Enquanto nós temos aqui crianças, claro que sim, dependendo de medicação. Não, e que precisam, sei lá, Ritalina, Rubifen, uma série de medicamentos que eu vou ouvir os pais falarem, para estarem mais calmas, mais tranquilas, conseguirem estar dentro de uma aula, para trabalhar aquele estado mais de calmia, para conseguirem ter foco, concentração. Mas são casos extremos. Nós temos miúdos aqui que, por tudo e por nada, entram no sistema, entram na escola, aquela professora, aquela educadora, ou não está preparada, porque depois também lá está. Nós também temos aqui uma questão que é, nós somos funcionários do Estado, desculpem lá, podem me bater, porque isto é o dedo na ferida, Não batam por. isto é o dedo na ferida, podem tentar, isto é o dedo na ferida, que é, tu não podes estar à espera que seja alguém fora de ti que te vai dar formação para viver o teu propósito. Uhum, Ou é seja, verdade. tu és massoterapeuta, foste estudar para. Tu tens que ir à procura, né? Tu tens que fazer E o que é acontecer. que se passa aqui muitas vezes? E eu ouço muitos educadoras auxiliares fazem um excelente trabalho, mas que dizem, mas porque o Estado não dá formação, porque a escola não dá formação, uma professora, porque minha querida, quem é que escolheu, ou quem escolheu, né? Sobretudo professores, quem é que escolheu a guia de ensino? Não foi você. Então é você que tem que ir buscar ferramentas para se capacitar. Uhum. Porque se cada vez mais tem crianças dentro do espectro, que são metidas dentro do sistema, não é? Que têm que estar no sistema a funcionar, então você tem que ir buscar ferramentas para saber trabalhar com elas. Eu não posso ficar sentado aqui de perna cruzada à espera que agora o Ministério da Educação vá dar formação daqui a 20 anos, não é? Que é o que acontece geralmente, para eu poder fazer o meu trabalho. Então eu tenho que ir à procura. E o que acontece é um bocado isso, que é, como é difícil, como é diferente, não é? O facilitismo é, mamã, nós não aguentamos o seu filho na aula, vamos medicar. Eu acho que tenho que levá-lo ao médico. Há muitos pais aqui que dizem isso. Eu acho que tenho que levá-lo à médica porque o seu filho tem que ser medicado. Eu tive aqui um caso, infelizmente a senhora, ela está à espera que eu abra alguma coisa na margem sul. Se alguém quiser abrir na margem sul, por favor. Porque eu por enquanto não consigo. Estás a ver como eu sou mesmo descontraído. Epá, a Academia de Registro Ocupacional não pode ser, está registado, mas pode abrir outras coisas, é tranquilo. E essa mãe dizia-me: tenho muita pena da Paula não estar, na Paula, o seu projeto não estar na margem sul, porque ela teve que se mudar. E eu lembro-me dela ter chegado aqui e o menino, suporte 2, claro que sim, não verbal, ali com alguma dificuldade de disciplina, porque lá está, criança é criança e testa aos pais, não é? Há uma ligação muito grande emocional, por que eu digo Claro. criança é criança? Claro. Há um elo emocional muito grande, sabem testar, sabem quais são os limites que podem ultrapassar, qual é o pai dentro dali do casal, se é o pai, se é a mãe, com quem eles podem socorrer mais, quem é que é mais permissivo, e às vezes tu pôs limites ao teu próprio filho, nesta situação torna-se um bocado difícil, não é? Porque lá está, já tem uma vivência sofrida, já não consegue expressar-se, então às vezes é mais fácil para os próprios pais fazerem-nos as vontades, porque eu percebo, eu compreendo, é difícil, é muito difícil. Ser pai, uma parentalidade positiva, ser exercido hoje em dia numa era digital, é muito difícil nas crianças ditas divergentes, né? Junto de uma criança neurodivergente, mais difícil se torna, porque, sei lá, porque faz birra, não se consegue expressar, o pai precisa de um bocado de momento de paz para fazer tarefas, a mãe, mas aquela mãe, para te dizer que ela chegou aqui ao pé de mim e eu trabalhei durante muito tempo como Pissão Novartis e nós temos um medicamento que era a Ritalina. A Ritalina foi descontinuado, whatever, passou, o IMI, não sei o quê, aquilo lá, o código passou, transitaram a licença de uma farmacêutica para outra. Não interessa. Mas foi descontinuado. E eu lembro-me de, ele entrou na escola, a professora disse que ele tinha sido medicado, foram à primeira consulta e a médica receitou um psicotrópico para a criança. Ritalina é psicotrópico, para teres noção. Era o único medicamento que nós vendíamos. Era o único medicamento que nós vendíamos que a farmacêutica dava autorização para tu apanhares aquele medicamento. Podias encontrar uma caixa na rua, entregar em qualquer farmácia e eram obrigados a aceitar. Sem nota de devolução. É psicotrópico. É a regra mesmo. Era encontrado na rua, porque imagina o perigo. Tomas aquela porcaria e viajas. Então tu encontras aquilo na rua
e era dito mesmo, é o único medicamento que qualquer agente tem que aceitar, as farmácias têm que aceitar, fazia parte das normas. E eu perguntei-lhe, mas é assim, mas o Allinson tem aqui algumas questões, claro, sim, de motricidade, não é? E que se nota nas primeiras aulas. Tem aqui questões de disciplina, mas já é uma coisa que se trabalha com empatia, com muita persistência, trabalha-se a questão da disciplina. Ele faz os exercícios, tem uma ligação muito grande aos pais em nível de desafio da autoridade, mas é uma criança espetacular e trabalhava. E começou ali a fazer um trabalho. E disse: olha, mãe, eu não sou ninguém, mas ouça o seu coração. E eu lembro também de dizer: meu pai, não me sinto muito confortável a estar a dar psicotrópicos ao meu filho. Porque eu só lhe disse uma coisa: assim, tudo o que é psicotrópico torna e cria habituação. E o desmame num adulto é muito complicado. Imagina uma criança que está numa fase de desenvolvimento. E eu lembro também de ter dito: mas a mãe leu a bula. Lá está a dor de uma mãe. Mas a mãe leu a bula. Não, eu confiei na médica. Pois. O que é que ela fez? Chegou a casa e falou com o pai. Disse: olha, leram a bula do medicamento, leram os efeitos secundários, foram procurar uma segunda opinião. Só, Paula, agradeço-lhe do fundo do coração, porque de facto nós procuramos uma segunda opinião e os efeitos secundários de uma criança que está em pleno desenvolvimento com 6 anos de idade são devastadores. Devastadores. Claro que numa escola é muito mais fácil, né? Tu pegas em 10 criancinhas e a criança está ali adormecida, está vegetal, dorme o dia inteiro, vai para a esquerda ela vai para a direita ela vai, não desenvolve, não escreve, não aprende, não fala, não brinca, está ali. Ao final do dia entrega ao pai e à mãe: o dia foi muito bom, o dia foi muito calmo, produziu. Pronto, olha, foi ele sendo ele. Pronto, isto é um bocado para te dizer que há muita coisa a ser mudada neste paradigma da nossa sociedade. Voltamos à questão do início, temos que jogar mais na prevenção e não tanto no vamos curar com medicamentos. Claro que os medicamentos são necessários, mas 40% das causas hoje em dia, não falamos do espectro, mas 40% das causas, se forem jogadas na prevenção, seja pelo desporto, seja pelo, por exemplo, aqui nas crianças, intervenção precoce, faz milagres. Eu sei que há muitas famílias que não conseguem, mas é completamente diferente. Tu tens uma criança que está no espectro e começares a intervir na criança com 12 anos e saberes, a não ser que descubras naquela idade, né? Uhum. Mas muito dificilmente descobres nos 12 anos, descobres um bocadinho mais cedo. Porque há sinais. E se um pai, se um encarregado de educação, se uma mãe ficar atento aos sinais e começar com uma intervenção precoce, a taxa de sucesso, de integração ou de inclusão dentro de uma escola, no ensino básico, no ensino secundário, aumenta drasticamente. Portanto, é mesmo jogar na prevenção precoce, ler, estar atento aos sinais. Eu não falo muito de autismo e não dou aqui grandes palestras sobre autismo. Primeiro que eu sou professor de jiu-jitsu, ponto. Claro, tenho formação e especialização na área, porque os meus maiores professores são os pais. Eles conhecem tudo, os medicamentos, os níveis de suporte, as comorbidades associadas, como é que se chama não sei o quê, como é que se chama o estigma disto, como é que se chama o estigma daquilo, o que é que podem tomar, o que é que não podem tomar, se é dificuldade de ferro, porque depois há teorias que é dificuldade a nível de magnésio, que há disfunções do magnésio, que há disfunções no ferro, que há não sei o quê, há uns ajustes de vitaminas, de minerais. Os pais sabem tudo, portanto eles é que nos ensinam a nós. Nós é que depois temos, em termos de sociedade, de professores e de nos prepararmos para esta inclusão. Há todo um trabalho por trás, lá está, mas Deveria haver mais. deveria de haver. E, ou seja, se tu tivesses que dar uma dica que fosse a quem estivesse lá em casa que se sente um bocado perdido com essas questões, não é? Ou seja, que precisa dessas ferramentas, Mas é que nível? quais é, ou seja, imagina que temos um pai ou uma mãe lá em casa, ou pais lá em casa, Sim. que estão a viver o processo neste momento, mas que não sabem como lidar com o processo. Uh, Olha, Qual é que será aqui os passos que tu aconselharias a dar? primeiro, uma coisa que eu aprendi muito, que é lá está, porque ah, os pais de primeira viagem, né? Que lá está, há pais que podem ser de primeira viagem, chamada primeira viagem, e que se sentem um bocado mais perdidos no processo. Olha, descobri que o meu filho está agora no aspecto, o que é que eu vou fazer? Procurem grupos de pais. Eu faço parte, pai, dos 6 ou 7 grupos de pais do WhatsApp, Uhum. né? Comunidades, procurem comunidades na internet, no Instagram, no Google. Eu não uso TikTok, portanto, detesto, abomino, mas quem usa. Tive um TikTok, acho que ainda tenho para lá um TikTok da academia, mas está desativo para aí há um ano. Portanto, se forem ao TikTok da academia, esqueça. Não, aquilo nem sei qual é a password. Mas procure essas comunidades, porquê? Porque são grupos de apoio muito grandes. E muitas vezes o que eu sinto é os pais que estão na primeira viagem, que estão perdidos, sentem muita falta de uma rede de apoio. Hum. E muitas vezes a rede de apoio vem de outros pais, de outras famílias que já estão, lá está a importância de quem nos rodeia, que já estão no processo e eles ajudam-se imenso. Olha, há pais e explicam, porque é uma luta que é de todos nós.
explicam onde é que têm que ir, como é que têm que fazer, quais são os papéis a preencher, como é que lutam pelos direitos, como é que podem pedir o atestado de multiusos, como é que podem pedir a sinalização de estacionamento, com quem é que têm que falar. No Ministério, como é que podem lutar pelos direitos na escola? Quais são as medicações? Trocam dicas, às vezes, de medicação natural, sei lá, CBD, vitaminas. Olha, isto funcionou com o meu, mas nesta dose assim, mas falo com o médico primeiro, mas que não funciona. E os pais ajudam-se imenso. Portanto, o que eu deixaria era, primeiro, capacitem-se, se vocês têm anjos na vossa vida. Eu sei que é uma luta muito difícil. Eu passo esta luta, mas do lado de fora. Portanto, eu não sou mãe de uma criança atípica, sou tia de um adolescente, mas que está, hoje em dia, podemos dizer, rebolar, não é? Tem sempre ali aquelas estereotipias e nós sentimos às vezes que ele se recolhe, mas está no mundo, né? Vive no mundo. Mas acima de tudo é isso, capacitem-se, é uma luta difícil, mas não estão sozinhos, têm anjos na vossa vida e o primeiro passo seria mesmo isso, é procurem comunidades de apoio, porque dentro da comunidade de apoio vocês depois vão começar a construir a vossa rede, que é comunidade de apoio no online, não é? Nesses grupos de pais, vão começar a ter acesso a sites, a, a páginas de informação, a escolas diferenciadas. Depois eles começam a dicas de: olha, esta escola é boa, esta não é, esta se calhar aceita, esta não aceita, vai lá e experimenta. Não sabia, sabe, no Norte, não sabia que essa escola sequer tinha unidade inclusiva. E olha, e às vezes eu leio, epá, obrigado pela dica que me deste, fui lá e consegui a vaga para o meu filho. Portanto, é isso, sintam-se em comunidades, não estão sozinhos. E outro segundo grande conselho, que eu sei que é difícil, aquilo que eu disse no início, se nós estivermos vazios, ou se não nos preenchermos de alguma coisa, não nos cuidarmos, vai chegar numa altura que a nossa energia esgota e vamos estar a doar o vazio. E Hum. cuidem da vossa saúde mental. Seja através do físico, seja através de uma leitura, seja através de uma saída, seja através de 5 minutos para respirar, paragem, Uhum. com intenção. Mas eu não tenho muito tempo. Mas coloca intenção. Aqueles 5 minutos em que a minha criança está a ver uma coisa qualquer no YouTube, um desenho animado, eu tiro 5 minutos com intenção para respirar e para regular o meu próprio corpo. E funciona. Boa. Malta, são dicas, já sabem, se houver alguém desse lado, aproveitar estas dicas porque, ou seja, se precisares de ajuda, né, que estás desse lado, porque é importante. E sobretudo essa questão dos grupos de apoio, né, porque realmente é preciso essa união, né, é preciso Sem dúvida. esse entrosamento. Voltando aqui um bocadinho atrás, uh, como é que o jiu-jitsu surgiu na tua vida? Porque falou-se aqui muito da academia, Sim. falou-se muito de seres professora, de seres primeira dan, mas não se falou ainda como é que surgiu o jiu-jitsu na tua vida. O jiu-jitsu surgiu na minha vida por um acaso, porque eu não queria ser jiu-jiteiro, eu queria ser atleta de MMA. Ok, Então, interessante. pronto. Primeiro, isto surgiu na minha vida por necessidade, não o jiu-jitsu diretamente, mas lá está aqueles processos que nós passamos na vida e por isso é que eu digo que o desporto ajuda imenso. Eu, finais de 2013, mais ou menos, passei um processo de separação um bocado complicado, de violência doméstica. Hoje em dia falo disto. Violência doméstica, não a nível físico, mas muito a nível psicológico. Terror psicológico. Muita pressão psicológica. A pessoa Uhum. mais velha, pronto. Está perfeitamente sarado, passou, tranquilo. Mas fez com que eu, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, me olhasse ao espelho. E eu olho-me ao espelho e sinto-me. Sinto-me não. Vejo-me obesa, 113 quilos. Portanto, eu hoje em dia peso 90, mas com massa muscular construída. Uhum. Tenho aqui coisinhas para perder, mas fazem parte. Mas é de trabalho muscular. Mas imagina 113 quilos, uma mulher de 1,70 m de banha, de gordura, de vísceras, de tristeza, cabisbaixa. E eu lembro-me de um dia nós íamos sair para qualquer lado, ter-me olhado ao espelho, realmente olhando ao espelho, e tipo, uou, cintura 48, larguíssima, postura, cabisbaixa, e eu ter lembrado, caramba, eu não era isto. Houve ali um clique, eu não era Uhum. isto. E depois ter-me apercebido de outras coisas, que é o meu pai ter-me dito, lá está, daí ser o grande homem da minha vida, ter sal filha, porque quem não é bom filho, jamais será bom esposo e muito bem, bom marido, bom pai um dia mais tarde. Mas se tu casas, apaixonas-te, aquilo fica ali um bocado, deixa eu fazer assim, de um resumo, isto é um podcast para 10 horas, Na boa. e eu ter pensado para mim próprio, epá, eu não posso aceitar aquilo que eu depois de casada percebi que ele já fazia em casa, que era o mesmo terror psicológico e naquela altura a tentativa de terror físico que o pai perpetuava na mãe e eu não me tinha percebido, ele, porque era o exemplo que ele tinha, ele tentar perpetuar em mim. Claro que não teve grande hipótese, né? Porque eu sempre fui zando e defendi-me, na altura que tentou, mas aquilo fez-me olhar para o espelho e pensar,
eu estou mesmo. E depois, por coincidência, que não há coincidência, eu entro, fui fazer a unha, manicure, eu entro num estabelecimento em que começo a falar com que foi a minha primeira instrutora, hoje em dia ela é faixa preta terceiro dan, que já não está na academia, mudou num outro projeto, mas é faixa preta terceiro dan, e a quem eu devo muito, bem, apesar dos nossos caminhos estarem separados, e estarmos aqui conversa, e ela de repente eu ouço um barulho de plastrons, porque eu já fazia na academia de fitness, né, Health Club. Eu já fazia de vez em quando, inscrevi no Health Club, foi o primeiro passo, e já fazia aquelas coisas chamadas fitbox, batias um bocadinho, então o barulho já estava bom, já reconheci. Eu tinha ido lá fazer a minha manicure e eu ouvi o barulho dos plastrões, mas eu espreitei, isto não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Lá era toque no ombro, que eles batem-se a sério. Ok. Pronto. E eu lembro-me dela ter dito: olha, por tudo aquilo que nós, sabes, que aquela conversa tu vais falando, vais desabafando, e manicure, pedicure é tipo psicóloga, né? Ouvem. É como aos professores, como aos terapeutas, tu ouves. E ela ouvia, e eu lembro dela ter dito: o que você precisa é fazer um desporto, você se calhar precisava fazer um MMA. Eu sei, MMA? Sim, se já fazes fitbox, eu tive a experimentar. E eu lembro-me de a minha relação ter acabado no dia 14 de fevereiro de 2013. Portanto, foi um presente que eu dei a mim própria. Foi, normalmente nós damos os presentes de dia dos namorados, não é? Eu dei o presente a mim próprio do dia de não namorados. Portanto, nós acabámos ali na véspera. Portanto, acabamos na véspera do dia dos namorados e eu pensei, então, não há tarde nem cedo, eu vou dar uma prenda a mim própria de namorada sozinha. Então, no dia dos namorados eu fiz o meu primeiro treino. Tá bem, vou-te fazer à vontade. Epá, depois aquilo ficou bichinho, não é? Tu começas a treinar, começas a perceber que a malta ali respeita-te imenso, nada de jiu-jitsu ainda na altura, só MMA e coisa. Como eu tinha alguma agilidade, achava que tinha ali uma ganda ginga, né? Jab, direto, cruzado. Mal eu sabia, podes ir desse lado, não é? O meu instrutor Kiko Vitor mas é um querido, era e é um querido, que foi o homem que me ensinou o meu primeiro triângulo, o meu primeiro armlock, tanta repetição. E ele ter-me dito: não, você consegue, você é boa, lá está o reforço positivo. Tu consegues, dentro do teu nível de master, né? Já comecei com 38. Nível de master, tu consegues, tu és capaz, 37 para 38. Tu consegues, tu és capaz e coisa. Eu começo a ficar cheio de coisa. Ai, tal, eu vou ser atleta de MMA. E eu lembro-me de ter dito: então, para tu seres atleta de MMA, você tem que trabalhar chão. Chão. Eu começo a ver ao lado uma malta a treinar que hoje em dia eu sei que é o jiu-jitsu, né? Eu estou a tentar perceber o que é o jiu-jitsu, que eu só bato, não é? Só estou ali e só bato. Não sempre, mas a maior parte das vezes é bate e vai de novo. Mas é isso que me diverte, que é a resiliência do bate, vai de novo e vence, supera desafios. E eu ter dito: não, que não, pá, olha, tão giro, a vida realmente tu pagas pelo que tu dizes. Eu nunca na vida, que nojo, essas foram as minhas palavras, dondoca, né? O nunca, Ok. dentro da luva, olhar para a minha unha, que nojo, nunca na vida eu treinar jiu-jitsu com este bando de suados, porque tu transpiras, né? Nos Sim, kimonos, sim, sim. de cheiro a cavalo, nos Sim. kimonos, aquela. Não. Não, mas se queres treinar MMA e tal, e coisa. Mudei de ideias, porque levei o meu primeiro jab, aquilo acertou-me aqui no queixo, fiquei quase KO na parede, nunca mais quis ser atleta de MMA, né? Fiquei só pelo jiu-jitsu. Mas isto foi, ele disse-me: olha, estás a emagrecer, pá, a minha autoestima começou, pois lá está, a autoestima começou a melhorar, comecei a ter a capacidade de argumentação, de pôr aquilo que não servia para mim, as relações tóxicas de lado, comecei a sentir muito mais forte como mulher, senti-me assim muito mais segura, não é? Olhar para o espelho e ver, uau, olha a Paula que eu era, a Paula que eu fui no passado e que eu voltei a ser outra vez. Então tu passas ali aquela fase do 8 ao 80, que é o 8, que é a Paula muito em baixo, e aquela Paula, uau, que é a Paula que é hoje, né? Assim, uh! E eu lembro de ter dito: então está bem, então estou a fazer um treino de jiu-jitsu. Mas aquilo para mim foi horrível, porque não sabia fazer nada, não é? Não bati porque eles eram as minhas primeiras aulas e eles eram muito condescendentes comigo, não é? Então fazia ali as movimentações e tal. Os primeiros tempos foram um bocado frustrantes porque eu não sabia fazer nada, coisa nenhuma, ainda hoje faço pouco, mas não sabia fazer nada, aquilo era muito frustrante, não sabia fazer chaves, coisa nenhuma. Mas comecei a perceber que o respeito e a resiliência e o facto de eu chegar a casa e dizer assim: basta, porque aquilo era uma relação que volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai. E eu disse: basta, nós já estávamos separados, com divórcios, coisas já mais que aceites, mas assentes, mas depois dá aquela coisa de volta, não volta, volta, não volta, e tu vais aceitando aquela coisa tóxica, né? E quando tu começas a fortalecer-te, começas a perceber o valor que tu tens. Não, eu não quero isto mais para mim. Não, se eu dei este presente a mim próprio, então eu vou cuidar de mim, eu não quero mais toxicidade na minha vida, ficar sozinha, e tanto que eu treinava 3 horas por dia, eu ia, na altura,
Ia de carro já, claro que sim, mas eu trabalhava no Cacém, eu ia para a Pontinha de manhã, treinava às 7 da manhã, vinha para o Cacém, trabalhava, à noite ia para lá, fazia o meu treino de MMA, a seguir fazia o jiu-jitsu, portanto, era 3 horas de vai e vem, só para treinar. Mas, a segurança que eu ganhei foi tanta, 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 que depois a coisa começou. Eu comecei a ficar mais pelo jiu-jitsu, o MMA, começou a ser mais pelo cardio em si, não é? E ainda tenho hoje marcado aqui no corpo, sou apaixonado pelo MMA e faço muito esporadicamente, até porque estou mais virada para treino de ensino, não é? Já não é tanto treino de competição. Ah, e de repente alguém que me diz: pá, vais entrar numa competição. Pá, e olha, comecei a competir na faixa branca, sem parar, tudo o que havia de campeonatos, tudo de campeonatos na faixa branca, com kimono, sem kimono, começas a ganhar confiança, porque depois eu era grande, não é? Então soltava, sou pesada, soltava absolutos, ou então na minha categoria havia poucas mulheres, éramos tipo chave de 3, e eu comecei a desenvolver muita técnica, lá está a questão da segurança, não é? E aquilo começou-me a fazer sentido. Eu digo muito aos meus alunos que isto é um puzzle. O tatame, criancinhas, quando vocês olham aqui para o tatame, e os meus alunos também, nunca se esqueçam porque é que as peças se encaixam umas nas outras. E é para nós, quando entramos aqui e vemos este encaixe no chão, tu percebes que aprendes numa peça, que se encaixa noutra peça, que se encaixa noutra peça, e vais construindo o puzzle da vida. E assim é a vida, não é? Tu tens uma ferramenta, vais ter outra ferramenta, um ensinamento, mais outro ensinamento, mais uma ferramenta qualquer que tu vais adquirir nos teus estudos ou na tua vivência, e faz o puzzle da pessoa que tu te tornas, né? A pessoa que tu tornas mais maduro e que vais crescendo assim. E foi um bocado isso. Depois, entretanto, na faixa azul também, né? Ganhei tudo e tal. Agora vou lutar campeonato europeu. Vem de lá maluca, campeã europeia de jiu-jitsu. Aquela loucura toda, essa campeã europeia. Na faixa azul, no início da faixa azul, o mestre Leonardo Costa criou a primeira turma de jiu-jitsu infantil, e como eu já trazia experiência pedagógica, porque isto de trabalhar com crianças é uma coisa que sempre teve comigo. Eu sempre estive em projetos de voluntariado, trabalhei com crianças a vários níveis, antiga Casa do Gaiato, que agora é Casa do Padre, que eu não me referi qualquer coisa, pronto, Casa do Gaiato, Fundação do Gil, onde eu me mantenho até hoje como voluntário aos domingos. Tenho um monitor também já comigo, instrutor, hoje em dia já é instrutor, que trabalha com este projeto, que é um projeto de Jiu-Jitsu de Amor. Todos os domingos estamos lá com as crianças, amar aquelas crianças, dar ferramentas de autoestima, capacitar através do Jiu-Jitsu, fazer pai e mãe, brincar um bocado com eles. E passei por o Hospital Psiquiátrico de Marvila, portanto, sempre estive muito ligado a crianças e esta capacitação. O Jiu-Jitsu tornou-se depois uma ferramenta, que lá está, nada acontece por acaso. Olha, tu já tens a experiência pedagógica, nós precisamos de monitores, né? Começar o projeto, então junta-te a nós. Pronto, e foi assim, começou um bichinho, depois o universo quis que houvesse necessidade aqui em Miracintra de desporto, de respostas desportivas, e eu lembro-me de perguntar, o Délcio perguntou ali para o Cacém, né? Nós éramos 2 monitores, faixas azuis, pedimos autorização ao nosso mestre para criar os nossos projetos. Ele no Cacém, começámos com uns meses de diferença, eu acho que ele começou para aí 2017, novembro, e eu comecei em 2017, outubro, pronto, assim uma coisa. Ele pediu autorização para abrir a sua filial no Cacém, eu pedi autorização para abrir a nossa filial aqui em Miracintra. Epá, e a nossa equipa tem uma coisa muito boa, o nosso mestre tem uma coisa muito boa, que é, claro que até nós temos treinadores de desporto, que hoje em dia somos, né, com a nossa carteira profissional, é a minha profissão, oficialmente, treinadora de desporto de jiu-jitsu brasileiro, e temos a nossa ferramenta, mas ele assinava por nós, deu-nos a formação, nós tínhamos os diplomas todos na parede, ele assinava e estava presente nas aulas, nas primeiras aulas, mas nunca nos cortou as pernas de viver os nossos sonhos. E pronto, assim começou 2017, eu criei uma parceria aqui com o SC Miracintra, comecei com 5 crianças, 3 das quais eram os meus sobrinhos. Depois uma coisa muito interessante, porque as meias começaram a achar aquilo muito giro e quiseram treinar, portanto a minha primeira turma de adultos foram meias das próprias crianças. Epá, e depois é onde passa a palavra, as pessoas identificam-se, não havia respostas, de repente vês uma turma de 30 crianças, começas a entrar nas escolas, as coisas vão-se dando, chega uma altura que precisas de crescer, porque é natural, né? Precisas de ter o teu próprio caminho, com as tuas próprias regras, porque tu, quando estás inserido numa estrutura, quer tu queiras, quer não, podes ter muitas pernas para andar e és muito grato por isso, mas depois queres criar as tuas ferramentas e é sempre mais difícil, né? Porque tens as regras da própria casa, da associação, do próprio espaço, a mobilidade é mais condicionada. Eu comecei a sentir necessidade de, não, eu quero ter o meu espaço, com as minhas coisas, com as minhas atividades papais, sem ter que estar a pedir autorização.
se posso, se não posso, ficar uma semana à espera de resposta, porque quer ser autónoma. Pronto, namorei este espaço durante um ano e vi vários. Fui mantendo, lá está a preparação, fui mantendo as minhas turmas, fui mantendo as minhas crianças, e eu passava por esta casa, pá, isto é aqui. Mas a senhora não estava preparada porque isto não tinha escritura, não tinha não sei o quê. Fui ver 5 lojas aqui à volta, epá, e nenhuma era. Tive quase para fechar uma, mas não era aquilo. Até que em maio de 2020, ora, nós estamos em 2026, né? Estamos em 26. Maio de 2025, portanto nós estamos aqui desde setembro, ainda não fez um ano. ah, a minha senhoria ter-me dito, a minha atual senhoria, olha, ainda estás interessada naquele espaço que viste há um ano atrás? É que nós estamos aqui a preparar a escritura, tal, tal, se estiveres interessado, eu disse, nem é tarde nem é cedo, é meu, estava à minha espera. Pronto, lá está, as coisas deram-se com as obras, com sentir o projeto, tu vendes. Por isso é que eu digo que ficávamos aqui 10 horas, porque assim, tu falas do teu trabalho com paixão, eu falo daquilo que eu amo com paixão. E as pessoas sentem essa paixão, é pau a pau, se aquilo é bom, se tu queres as obras assim, eu já estou a sentir isto quase, tanto que eles vêm aqui à porta, eu convido para entrar, uau, isto ficou tão giro, e eles sentem isto mesmo como se fossem deles, e querem que tenha mais crianças, e distribuem flyers, e mandam crianças para cá. Isto é muito bom, tu vives o teu amor, tu transmites amor, e quando tu vibras em amor, não tem como não ressoar. Quem não ressoa em amor vai sair do teu caminho. É uma linguagem, não é? O amor é uma linguagem. Sai. É, Quem não está é na tua imagia. vibração de amor sai do teu caminho. É garantido. Malta, uma história brutal. Como podem ver, uma história brutal. Para muitas horas aqui a falar sobre isto. Irão ver mais horas, claro. Irão ver mais horas. Porque, como podem ver, a Paula tem aqui muito conteúdo para partilhar. Isto leva-me aqui a uma última pergunta. Ainda temos mais um bocadinho. Não direi a última, mas ainda temos aqui mais um bocadinho, que é o que é que o futuro te traz? Ou seja, onde é que tu queres estar lá na frente? Porque tu já construíste tanto, não é? Já conquistaste tanto. Não. Estamos no início. O que é que tu antevês? O primeiro passo, sem sombra de dúvida, está dado. Não há aqui falsas modéstias. Ok, as pessoas já me reconhecem, Claro as que pessoas sim. já reconhecem a academia ou já reconhecem a importância da ferramenta. Primeiro, jiu-jitsu. É porque há academias que dão aulas de jiu-jitsu. Há famílias e há pessoas que já reconhecem o que é que diferencia aqui a academia ocupacional, claro que sim, e já nos procuram para parcerias, para trazer crianças, pedem-nos para ir para outros sítios do país, o que isso é muito bom. Onde é que eu me vejo no futuro? Epá, eu no futuro vejo-me a curtir a minha velhice a viajar, que nem uma doida. É um bom objetivo, é? Isso, Curtir a minha viajar é velhice, muito bom. curtir a minha velhice que nem uma doida, mas agora em termos mais sérios, isso também, porque faz parte de um dos meus sonhos, que é viajar e curtir a vida. Mas mais à frente eu vejo-me a chegar a mais famílias e a mais localidades, a sítios fora da grande Lisboa, porque não é só Lisboa que tem falta destas respostas. Quanto mais para o interior tu vais, ou mais fora das grandes metrópoles, maior é a necessidade de respostas, sobretudo a nível do desporto, Uhum. respostas inclusivas. E nós temos muitos pedidos nesse sentido. Onde é que eu me vejo no futuro? É ter pessoas formadas por mim, por nós, aqui pela academia, não é que já não estou sozinha, mas é ter pessoas formadas por mim para nós conseguirmos, com a ajuda de parceiros, e se tu aí desse lado, agora passa a publicidade, Vamos a isso. psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, malta que não tem experiência no jiu-jitsu, porque isso eu ensino, porque aqui não é só o jiu-jitsu que interessa. academiaocupacional.pt, paulafigueiredo.pt são os meus Instagrams, mandem mensagem, venham juntar-se aqui ao projeto. Que é isso um bocado que eu quero, que é formar pessoas e eu curtir os lucros da velhice, de passear, viajar e ter pessoas que sintam este legado como delas. Eu hei de chegar um dia que vou estar no sofá de muletas, de, sei lá, de andarilho, se chegar aos 200, né, vai ter que ser de andarilho, de certeza. E mais descansada, né, o ritmo vai ter que baixar, eu já sinto mais necessidade de descansar, já durmo muito mais, já treino todos os dias, portanto já tive mesmo esse cuidado para mim, o meu autocuidado tem subido. Treino mais, descanso. Tipo espanhóis, né? Depois del almoço, la siesta. Dá siesta. La siesta é sagrado. La siesta. Depois do dia, até 1 da manhã, se for preciso, estou Mas eles é que são espertos, eles é que sabem. Porque ficas ou não ficas revigorada depois da siesta. Então não fico. Não é? A maior parte do pessoal baixa ali o ritmo até a partir das 6h30 da tarde, eu estou a produzir até 1 da manhã, se for preciso. Computadores, coisas tenho para fazer, as aulas para dar à academia por norma, quando tenho aulas aqui para adultos, ainda tenho que fazer tudo, né? Recepcionista, faxineira, lava, whatever. Cuidado do baço.
As aulas acabam por volta das 22h, eu ainda fico aqui a cuidar das coisas, a limpar e a higienizar para o dia a seguir, deixar tudo limpinho para o dia a seguir. 23 mais ou menos saio daqui, vou para casa, jantar, tomar banho, pôr algumas coisas em dia, seja a nível de planificação do que ficou por fazer para o dia a seguir. Portanto, esta gestão de tempo também a faço. Às vezes também tenho aquela questão do procrastinar, também faz parte, mas é uma procrastinação hoje em dia saudável, que é, pá, Olha, que é agora saudável. falaste bem. Saudável. Porque a procrastinação há a negativa e há a positiva, vamos chamar assim, né? Às vezes eu punha tanta pressão no não procrastinar que me estava a estressar. E comecei a perceber que há tarefas que tu podes delegar, porque para mim ainda é muito difícil delegar. Para mim era impensável ter aqui a academia a funcionar de segunda a sexta sem mim. Por amor de Deus, alguém a dar aulas aqui sem ser a Paula Figueiredo. Ux! E hoje em dia eu estar a dormir a minha siesta, saber que tenho aqui o meu monitor a dar as minhas aulas, ou aquele período de aulas, ou posso estar a dar aulas noutra academia, nunca sei, como te disse, sou gestora, sou coordenadora de uma academia de kids. Poder estar lá a acompanhar as equipas, as famílias, falar com os pais e saber que isto aqui está a fluir sem mim é muito bom. E isso é uma conquista. E isso comecei a perceber que, epá, procrastinar positivamente uma tarefa que nem precisava de ter a pressão de a fazer neste dia, porque se fizer no dia a seguir está tudo bem, Uhum. dá-me esse tal espaço de poder descansar um bocadinho mais. E é um bocado isso que eu quero para o futuro, que é, só para terminar, formar pessoas, ter essas pessoas a trabalhar e sentir este propósito, este delegado como seu, levar este delegado para mais sítios e eu estar mais cada vez. Hoje em dia estou muito na front, né? Palestras. 2026 ia ser um ano calmo. Ia. Palestras. Mas é muito bom, sou muito grata e venham eles. Convites para palestras, para estar presente, para levar a academia para aqui, para ali, falar sobre isto, falar sobre mim, sobre sobre o meu testemunho de vida. Ainda não parei. Portanto, estamos em maio, desde janeiro, que ando nesta catadupa de vai para aqui, vai para ali, reconhecimentos disto, daquilo. É muito bom estar a colher isto, claro que sim. Mas o que eu quero mesmo é que haja pessoas que comecem a colher, eu cada vez mais na minha retaguarda, descansadinha, a curtir o meu Audi, que eu digo sempre, a curtir o meu Audi Q7 a viajar pelo país e a malta a trabalhar. E eu sentir mesmo o negócio como deles. Isto é para eles, já não é para mim. É o legado, é o legado. Sem dúvida alguma. Qual é que foi assim, se souberes dizer, não é? Qual é que foi assim o maior desafio que tiveste até hoje, hum, seja aqui na questão da academia, seja na vida? Sim, se tivesse que enumerar assim, o maior desafio, qual é que tiveste na vida, qual é que seria? Olha, tive 2 grandes desafios. 2. Tive vários. Pois. Todos nesses tempos para chegar ao final do mês e pagar as contas. Ainda. Às vezes é o que faz parte do início do negócio. Aquele que te tenha transformado mais. Sim, sim. Mas aquilo que me tenha transformado mais, tive 2. Um, que foi o falecimento da minha irmã, né? Ok. Mais do que o falecimento da minha mãe, que senti muito, mas lá está, sempre fui mais menina do papá, portanto senti, claro, sim, a minha mãe, mas a minha ligação de alma sempre foi mais com o meu pai, a menina do pai, talvez ser o braço direito do pai, na ausência da mãe, ser muito o socorro da família, portanto isso fez-me um bocado de menina do pai, era e é, será sempre aquele senhor Camilo Figueiredo, é o meu porto de abrigo. E que esteja cá por muitos anos. Mas esse foi o meu grande desafio, foi mais do que a minha mãe ter perdido a minha irmã, porque era o meu ponto de desabafo, era aquela pessoa que me dava cabo da cabeça, mas que dizia vai, faz, que contava-me as coisas dela, que eu sabia o que é que se passava com ela, que foi um exemplo muito grande. Ela foi acometida, pronto, já descobriu o cancro, já em grau, estágio avançado, estágio 3 para 4, já foi um bocado complicado, e já avançado pelo corpo, e sempre foi muito resiliente. Então, mesmo durante a doença, ela era um exemplo para mim, porque ela eh, dava conselhos a outras mulheres, ia para o IPO, ia para as suas orações, foi sempre ligada à igreja e tinha uma força enorme que dava. Ela conseguia na doença dar-me força a mim, à família, aos filhos, às amigas, às pessoas. Portanto, eu estou doente, mas lá está, não somos vítimas disto, vamos viver conforme podemos. E esse foi um grande desafio, porquê? Porque houve uma altura, eu sempre fui muito religiosa, ligada à espiritualidade, que me zanguei com tudo. E isso foi um grande desafio. Foi, eh, eu não acredito mais nisto, porque se realmente há um Deus, uma força superior, um Alá, whatever, chama-lhe aquilo que tu Uhum, quiseres, na tua crença, hum, não podia ter tirado o bem mais precioso da minha vida. Portanto, eu não acredito mais nisto, porque quem parte são as pessoas más, se esta pessoa é boa e partiu, então isto não funciona. Ó, tu aí em cima, alguma coisa, e tive ali uns 2 anos, não é? Ela faleceu há 5, uns 2 anos, as coisas aqui a andar, mas a andar atravancadas, porque eu tinha isto para resolver dentro de mim, e esse foi um grande desafio, foi aceitar que se calhar tudo acontece por um motivo, não é? Seja ele qual for, que eu ainda não compreendi às vezes bem, mas já começo a perceber porque é que foi. Também para deixar com que nós
seguíssemos o nosso caminho sem aquele tapete por baixo e faz-te à vida porque tu consegues. E eu estou lá em cima, eu acredito que sim, a olhar para vocês. E esse foi o grande desafio, que foi, ok, então eu tenho que voltar a fazer as pazes comigo, dentro de mim, deixar de somatizar esta raiva dentro de mim, porque estava a pôr doente a nível de, sei, saúde mental, saúde, tensão arterial, não é altíssimo, continuo a ter, é um lugar de família, mas está controlada, na altura não estava, e eu comecei a perceber que estes meus picos tinham a ver com estas raivas interiores. Então, ok, uma vez tive um sonho assim, tipo, sonhos reveladores, não, alguém me disse, deve ter sido ela, não sei, alguém me disse que ela voz de sussurra, e eu tenho noção de ter acordado com isto é mesmo real, que é, resolve os teus processos interiores se queres que a tua vida flua. E foi aí que começou, então deixa lá fazer as pazes, deixa lá, isso foi um grande desafio, tirar esta raiva dentro de mim e olha, tudo fluiu. A academia ocupacional, as coisas, não sei o quê, os treinos, o peso, as pessoas à minha volta, o lixo astrológico que andava ali à minha volta, as pessoas que não prestavam começaram a desaparecer e as coisas hoje em dia começam-se a alinhar e só chega a mim quem eu permito que realmente se chegue a mim e que a minha energia conecte com a energia daquela pessoa. O segundo desafio, foi de uma coisa que se perpetuou, que é cortar um bocado, ah, aquilo que é o ciclo da vida, que é, eu acredito que tu acabas por viver ciclos vivenciais que a tua família já experienciou. Então, aquilo que o meu pai viveu a nível relacional espelhou-se naquilo que eu me tornei a nível relacional, porque era o exemplo que eu tinha e que ficou no meu subconsciente. Aquilo que eu aceitava nas minhas relações era aquilo que eu via muitas vezes o meu pai, por amor aos filhos, aceitar nas suas relações para que as coisas se fluíssem. Ou seja, apagar muito a sua essência para que nós fluíssemos. E eu, durante muito tempo, nas minhas relações, e isso foi um segundo grande desafio, portanto, os meus desafios sempre foram relacionais, de mim para comigo e de mim para com o outro, o companheiro, a relação, que é, deixar de me apagar, cortar aquela herança familiar, deixar de me apagar para caber no mundo do outro. Ok, percebo. Mas difícil, muito, É engraçado como muitas pessoas têm esse processo, não é? Muitas pessoas. muito difícil mesmo. Porquê? Porque tu entras numa relação em que a pessoa que está ao teu lado é cometida uma doença crónica, não é? E estamos juntos, até que a vida queira, porque eu acredito que tudo é eterno enquanto dura, e estamos bem. Não sei o dia da manhã, portanto vivo flow with the moment, mas eu comecei a entrar nesse processo que é, e ele sabe, portanto eu sou uma pessoa muito madura e considero uma pessoa sem tabus nenhuns, que era, eu já estava a começar a viver o mesmo processo, o processo da doença daquela pessoa, é responsabilizado pela doença daquela pessoa. Se não, para, então tu fizeste uma cura relacional, não vais voltar outra vez àquilo, não é? Então o meu desafio foi esse, que é cortar primeiro a minha irmã e cortar aquela herança de deixar de te apagar pelo próximo. Estás para o próximo, mas o próximo tem que perceber que tu és um complemento. E tens que aprender que aquela pessoa é um complemento. Quer tu um dia existas naquela vida ou não, ou vice-versa, tu tens que ter mecanismos que te permitam continuar a ser o ser que tu és. Porque se tu te apagas e foi viver o processo daquela pessoa, é um bocado aquela história das emoções, né? Ah, mas eu sofro tanto. Claro, nós sofremos. Eu hoje em dia já não sofro. Eu não sofro, quer dizer, sou mesmo. É diferente, são 50 anos, já é diferente. Já vives o processo de outra forma. Mas, às vezes eu dizia muitas vezes, e lá está a minha mestra Ferreira teve um grande papel nisso, que é, se tu fores as tuas emoções, isto tu viste, tu experiencias. E uma coisa é tu lês isto nos livros e ouvis alguém a dizer. Outra coisa é, tu começas a sentir no teu corpo, lá está, se vocês tiverem este processo de se quererem conhecer a vocês próprios. Se quiserem viver aqui, não é viver, é sobreviver, continuem a sobreviver. Eu quis aprender a viver, que é mesmo assim, sem papas na língua. Para tu começares a aprender a viver, tu começas a perceber que aquilo que te ensinaram tens que experienciar. E pá, eu comecei a perceber realmente os meus estados emocionais variavam de acordo com as minhas emoções. Uhum. Tristeza, alegria, contentamento com isto, desespero com aquilo, raiva com qualquer coisa. Tu começas a viver aquilo dentro de ti. Então, se nós nos permitimos ser os nossos sentimentos, nós nunca vamos ter um estado de atingir uma estabilidade, não é? Aquilo que é desejável é nós estarmos com poucos desvios, ou o nosso estado de desvio possível para manter ali uma estabilidade, saúde mental, física, espiritual, sexual, portanto, todos os nossos corpos estarem alinhados para nós funcionarmos. E hoje em dia já consigo fazer isso. Isso é que dizem que eu ando sempre feliz. Não ando. Faço esse trabalho. Mas
se tu vives as tuas emoções e se eu permito viver as emoções da outra pessoa e somatizar em mim a energia daquela pessoa, em vez de eu lhe estar a dar, ele a mim, né, que aprendo muito com ele, em vez de eu estar a dar àquela pessoa ferramentas para que ela veja em mim um complemento, se eu permito que aquela pessoa faça de mim o seu centro e eu viva aquela, então eu vou estar a viver as emoções do outro e volta, eu não quero voltar atrás, né? Não vou andar de cavalo para burro, que é, vou voltar a viver as emoções e ela dizia uma coisa muito interessante: se tu és as tuas emoções, então se as emoções são mutáveis, se morrem várias vezes ao dia, então tu precisavas ela até brincava, precisavas várias reencarnações para andar aqui, porque todos os dias tu morrias. Estás feliz, morres. Estás triste, morres. Depois vives outra vez porque estás contente. Depois voltas a morrer porque estás triste. Depois voltas a viver porque estás não sei o quê. Depois tens raiva, morres outra vez. Então não pode ser. Pronto, e tu quando começas a perceber isto, claro que isto é o trabalho interno, não é? A Paula é maluca, está-me aqui, eu estou para aqui, se calhar estás para aí a chorar de outra forma, não sei. Estou para aqui a ver o podcast a chorar, porque acabei uma relação e vem esta fulana, esta gaja, dizer-me que isto é tudo muito fácil. Não é. É um trabalho que se faz. Exato. Que leva muito tempo E ainda vou fazê-lo. e muita dedicação. Sim. Sim. Muito, muito mesmo. Paulinha, tem sido aqui um episódio brutal, muito bom. A tarde toda. Que mensagem tu gostarias de deixar aqui à malta? Imagina temos lá alguém lá em casa que, enfim, lá está, olha, como tu disseste agora, se calhar está a passar por desafios, se calhar acabou uma relação, se calhar está aqui num processo profissional assim um bocadinho fora de série. Que mensagem é que tu gostarias de deixar assim? Eu gostava de deixar uma mensagem, mas essa pessoa. primeiro uma mensagem. Espero que vocês vejam este podcast. Já vamos à mensagem. Se vocês não virem este podcast, eu vou inundar o vosso Instagram com mensagem. Depois vais mandar um print disto, tá? Coisa preta. Mandas um print desta parte do vídeo. Eu vou inundar o vosso Instagram, as vossas redes sociais, para vocês seguirem o podcast desse senhor que é altamente interessante, tá? Em vez de, com todo o respeito, andarem atrás dos Instagramáveis, né? Dos influencers, sigam conteúdos de qualidade. Ouça. Bora. Estamos juntos. Agora, pronto, estamos juntos, mandas-me isto que eu vou publicar. Primeiro uma pergunta, que é, duas perguntas, tu vives ou sobrevives? São coisas completamente diferentes. Muito diferente. Depois, aquilo que tu fazes tem alguma coisa a ver com o teu propósito de vida? Tu já descobriste qual é o teu propósito de vida? O que é que andas aqui a fazer? E depois, há uma coisa que é muito difícil de aprender, mas se vocês começarem a olhar ao espelho, pode ser a coisa mais estúpida, porque eu fazia isto, é a coisa mais estúpida. Mas se vocês começarem por brincadeira, por palhaçada, porque ensinaram a olhar-se ao espelho e a dizer: eu tenho valor, eu mereço mais do que isto, eu não morro por amor, eu não morro porque as minhas emoções morreram. Vocês podem começar por estupidez. Vou fazer isto ao espelho, a Paula é uma estúpida, está-me a dizer ao espelho que eu tenho. Eu fazia, funcionou, pode não funcionar contigo. Olha-te ao espelho e começa a ter a capacidade de rir de ti próprio. E tu vais começar a perceber coisas estúpidas que eu dizia assim: mas agora esta tipa do yoga, do riso, está-me a ter para olhar ao espelho e para eu rir. E tu começas a rir uma vez e começas a dizer ao espelho, e isto funciona. Porque é automatizado, o nosso cérebro é um músculo. Isto é ginasticável, como tu sabes, não é? Isto é programado. E vocês daí desse lado, se começarem a mudar essa vossa mentalidade: eu consigo, eu sou capaz, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho valor, e começas na brincadeira, e aquilo é tão interiorizado que um dia vocês vão dar para vocês a acordar e aquilo torna-se real. Tudo aquilo que nós programamos da nossa mente, mais tarde ou mais cedo, começa a criar condições para se tornar real. Por isso é que, por exemplo, para quem tem conhecimento, na PNL se fala muito da reprogramação mental. Tem a ver com a questão das crenças, dos valores, daquilo em que acreditas, e sobretudo dos pensamentos. Eu já não tenho. Depois entramos na parte da visualização, Tenho, mas aí tenho algumas noções PNL, pá, não é? Sim. Que a tua área não é a minha. Mas lá está a questão de tu vais bebendo várias fontes, Sim. não é? E depois crias o teu próprio conceito. É PNL, de crenças, do budismo, whatever, e criou a pessoa que eu sou hoje em dia. Mas é um bocado isso, sintam-se palhaços de vocês mesmos na vossa vida. Porque quando vocês tiverem a capacidade de rir de vocês mesmos e perceber que vocês têm realmente valor, não é nada nem ninguém que vos vá abalar. nós somos os CEOs da nossa vida, não é? Sem dúvida. Eu sou o CEO da minha vida. Só que também, ou seja, há que dar a mão à palmatória porque nós somos condicionados por tudo o que há aí fora, todos os Claro. fatores que há aí fora. Mas quanto mais forte tu te tornas, Sim. menos tu te deixas condicionar. E tu sabes isso até da PNL. Sim. Quanto mais tu te amas, menos o mundo exterior te mete impressão. Quanto mais forte tu te sentes. Porque é que
lá está. Agora só para acabar, mas estás em que horas? A questão, fala-se muitas vezes da violência doméstica, violência psicológica, violência no empreendedorismo, violência contra o género. Existe, infelizmente, e vai continuar a existir. Contra o homem, contra a mulher, contra a criança, no empreendedorismo. Eu senti violência dentro do grupo de empreendedorismo feminino, que é estúpido, que aliás, em vez de se unirem umas às outras, vamos lutar num mundo de homens, vamos nos unir, mas depois só nos queimamos umas às Sim, outras. sim, Duvido. percebo. Tem pessoas que se juntam a mim boas, mas tem a outra parte. Mas isto é um bocado o que eu estava a dizer, que é quanto mais tu te fortaleces, menos tu estás propenso a estar no papel da vítima. Uhum. E não é à toa que nós muitas vezes ensinamos a questão de escolher os grupos, e por isso é que o jiu-jitsu é espetacular, porque isto é uma vivência de vida, que é a primeira coisa, atenção ao ambiente onde tu entras, a pessoa que te rodeia, a forma como tu entras, a postura como tu entras, porque está provado que num ambiente, por exemplo, um ambiente propenso de violência ou de qualquer tipo de situação menos boa para uma mulher, para um homem, num ambiente que estejas, é a tua postura que vai definir a forma como a pessoa se aproxima de ti. E isto aconteceu comigo. Espero, bate na madeira, nunca me acontecer. Porque não há primeiro dano que me valha contra uma violência, né? Ou violência grave. Mas eu tive isto na pele. Entre quando saí à noite, também já tive a minha fase, né? Agora quero a sua prazer de descanso. Estamos 11. A mais propensa com quem sempre se metiam eram sempre que as mesmas duas miúdas do nosso grupo tinham uma postura mais frágil. Ombros descaídos, Uhum. mais tititi. O facto de tu entrares com postura, fazia com que se num qualquer ambiente tens um perpetuador de alguma coisa, a pessoa não é estúpida de se vir meter com a pessoa segura. E nós ensinamos isso aqui. Vocês conseguem, vocês são capazes. Por isso é que eu digo aí, vocês conseguem, vocês são capazes. Mentalizem, se programem-se, porque a coisa dá-se. Quem se sente seguro é muito menos propenso a aceitar violência, a aceitar aquilo que não lhes cabe, a aceitar viver amores tóxicos, porque tu conheces o teu valor, não vais aceitar qualquer coisa. É verdade. É aí que entra o autoconhecimento, Sim. que depois vai gerar autoconfiança, autoestima Sem dúvida. e tudo isso. Sem dúvida. Malta, que episódio este? Paulinha. Eu ficava aqui a falar 40 horas, na boa. E vão ver mais oportunidades. Eu quero te agradecer muito por teres participado aqui no podcast Eu agradeço o convite. e por pertenceres agora à família do Mindset Talks, que já é grande, são mais de 100 convidados, portanto agradeço e vão ver muitos mais. E agradeço as tuas partilhas. Malta, quem quiser acompanhar o trabalho da Paula já sabe, vai estar nas notas do episódio os links para as redes sociais, os links da academia, sobretudo. Enviem-me uma trabalho. mensagem, não se sintam sozinhos. Agora pessoal, Isso, mulheres, isso. sobretudo mulheres, meninas desse lado, não se sintam sozinhas, nós estamos juntas numa luta. Portanto, uma mensagenzinha, um dia menos bom, pode fazer a diferença. Nem mais. Mandem mensagens, já sabem que estamos cá sempre deste lado para ajudar. E terminamos assim o episódio de hoje. E eu agradeço o convite. Obrigado, Venham Paulo. mais. Mais uma vez, venham mais. Obrigado. Malta, um abraço a todos. Obrigado por estarem desse lado e por fazerem acontecer também. Beijo. E por apoiarem aqui os beijo no projetos. coração. Beijo no coração. Por apoiarem os projetos, por apoiarem sobretudo aqui o Mindset Talks. Ele não existe se vocês não estiverem desse lado. Aos nossos convidados, aqui à Paula sobretudo. E vemo-nos no próximo episódio do Mindset Talks Podcast. Um abraço e até à próxima.